Olá, olá! Estamos começando mais um POC de Cultura. E hoje a gente... Por isso eu tô falando, gritando. A gente tá com mais participações especiais. Hoje a gente tá com mais uma participação muito especial. Um amigo de todos da bancada, da mesa POC de Cultura. Mas antes vamos nos apresentar. Estamos aqui com... Caco, José, Hilário. E ele, o polêmico, o esperado. Ele... Mário Lemes. Nossa, imagina a decepção que foi pra pessoa que tava ouvindo, tava esperando. Tipo, gente, Pablo Vittar! Sei lá. Hoje o Mário vai estar aqui pra contar a história da Marina, né? A história da Marina e do Calango, que é a história maravilhosa. A redenção, que a Marina foi no Twitter. Aliás, Marina foi no Twitter me desmentir, dizendo que não era bem assim, tá? Se vocês ouviram o episódio de... Qual que foi o episódio que a gente falou? Sei lá, acho do que foi Calango? Foi Dentes Ruins, Foi né? de Dentes Ruins. Dentes Ruins. Denções. Que a gente falou da história da Mabê e o Calango. O Mário também estava presente nesse dia. E aí ficou parecendo que a Mabê era xenófoba. Não, mas eu acho que a história fica parecendo que a Bia é xenófoba. Não tem como A se graça é essa, defender. Essa parte não é, essa parte... Uma parte que não é, que eu não lembrava, é que ela chamou primeiro de camaleão. Eu acho que... Ela chamou de camaleão, sim, é um camaleão! Eu disse, não, é um camaleão, Marina, é um lagarto. Mas é... Aqui no Brasil não tem, só lá no Nordeste. Não, tipo assim... Não, Marina, não é nem um calango, é tipo uma lagartixa. Você nunca viu? E ela, no Brasil não, só no Nordeste. Mas eu queria mandar um beijo pra Mabê. Um beijo. A Mabê é Mabê. a nossa eterna patrocinadora. Inclusive, a gente tem que trazer Mabê aqui, né? Sim, por favor. Hoje ela quase veio, só que quando ela viu a previsão do trânsito, ela desistiu. Mas Nossa, um hoje não beijo, foi fácil. Lúcifer, a gente te ama muito. Lúcifer. É Mabê Bafomé. Diabo. Marina Bafomé. Marina Bafomé. Mas a gente gosta mesmo de chamar de Mabê Diabo. Bom, o Mário veio aqui pra gente falar sobre... Da Mabê. O tema de hoje é Marina Bonafé. 1h30 só da Mabê, gente. Se você não conhece Olha que Marina... tem história de 1h30, hein? Ai, ai. Então, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é representatividade LGBT na cultura pop. A gente não planejou como começar, mas acho que a gente pode só conversar aqui. Como vocês querem abrir, meninas? Deixa o Mário abrir, que aí ele pode falar. Quando foi que você viu aquela primeiro personagem LGBT que te chamou a atenção? Assim, não vale a Vera Verão, né? Porque a Vera Verão... Quer dizer, até vale a Vera Verão também, É que a gente fala da Vera Verão em todos os todos os episódios. episódios, né? Todos os episódios tem fala da Vera Verão. Não, gente, eu ouço todos, é verdade, não tô zoando. É porque eu também sou facinho, né? Cara, eu não lembro, assim, qual foi o primeiro personagem LGBT que eu olhei e falei, nossa, isso daí me representa. Eu lembro de todos aqueles personagens de novela que a gente esperava ter. Sabe uma coisa que eu lembro? Eu não sei se eu poderia expor ela aqui, mas eu vou expor. A gente expõe. A minha irmã também é lésbica. Assim como eu sou lésbica. E por ela ser 2 anos mais velha, ela se descobriu antes de mim. E eu lembro, tenho muito essa memória dela gravar a novela Mulheres Apaixonadas no VHS. Ai, tinha. E da gente assistir no dia seguinte, ela só avançando pras partes que aparecia a Clara e a Rafaela, né? Sim. A Aline Moraes e a outra... Sumiu aquela menina. Ela só faz teatro. Eu descobri gente. que a outra, né, do casal da Aline Moraes, ela é prima de uma amiga minha. E eu fiquei, Olha, tipo, aonde ela se acessível. encontra? Ela é atriz de teatro, ela só faz teatro agora, ultimamente. Mas sabe Eu vi uma entrevista coisa- dela outro dia. Uma coisa que eu acho que, assim... É uma representatividade que foi muito importante de eu ver ao longo da minha infância. Não foi nem LGBT. Foi, tipo, a minha família era uma família muito masculina. Assim, todo mundo é meio macho alfa, até a minha mãe, sabe? Eu, por exemplo, aprendi o machismo com a minha irmã, não com meu pai, sabe? Então todo mundo é muito do esporte, todo mundo valoriza muito ganhar medalhas em campeonatos de esporte e ser forte, não abaixar a cabeça, e se alguém brigar com você, você briga de volta. Todo mundo foi muito assim, e eu nunca fui assim. Então eu comecei a me sentir um estranho no ninho aí, assim. Então uma coisa que eu me sentia muito, muito, muito representada ao longo da minha infância era com os personagens B da Disney, sabe? Tipo os coadjuvantes, o Timão e Pumba, o Lumière, o Gênio.
ter esses personagens lá, e eu via aí, tipo, eu achava a história deles tão mais legal do que a história principal do homem, do príncipe que conquistava a princesa, ou do Mufasa, que liderava o reino, não sei o quê. Tipo, eu sempre ficava mais focado nos personagens coadjuvantes, e ver aquele tanto de personagem que eu achava foda ao longo da infância, eu acho que me deu forças pra não me sentir a pessoa mais bizarra do mundo, sabe? Então, antes Quem? O Jafar? o Scar, que é gay, todo mundo sabe. Sim. O Timão e Pumba, que é um casal gay, todo mundo sabe também. Mas esses dias eu respondi, eu não sei o que eu Um casal gay diverso, inclusive, bom lembrar, né? Timão e Pumba. Exato. É, não é nem interracial. Peraí, o Timão e Pumba era gay? Esquece. É, pelo amor de Deus, eles criam Simba. Exato. Gente, eu tenho péssima lembrança de Rei Leão, porque eu fiquei com medo de assistir Rei Leão por causa da capa do Rei Leão. Porque eu vi o Scar, e eles colocam o Scar, tipo, muito... Tipo, embaixo, assim, do penhasco, olhando pra cima, pro Rei Leão e pro Mufasa e pro Simba. E eu fiquei com medo de assistir Rei Leão. Eu assisti o Rei Leão muito depois. Então não tem essa coisa com o Rei Leão, Mas igual eu tenho todo muito mundo isso tem. também dos personagens secundários. Tipo, Sabrina agora, mais recente. Eu acho a Sabrina insuportável. A Sabrina Netflix é Insuportável. insuportável. Pra mim, ela não podia existir. Ai, gente, eu acho Podia ela ser uma adoro série. ela. Eu também. Não, gente. Sally Draper. Ela é muito chata. Nossa, eu também não gosto dela. Eu comecei a desgostar Mas os no outros meio pra personagens frente. são maravilhosos, a história é maravilhosa. É, sim. Eu gosto do Ambrose, Lógico. em ambos os sentidos. Quem não E eu gosta? gosto da Prudence também. Ah, eu gosto também. Eu gosto de todos os personagens de Sabrina. Eu gosto do Bafomé. Nossa, que tem Incrível, eu amo. amo. Fofo. Fofo, um beijo, Bafomé. Mas é... Uma beijo de novo aqui. é sempre bom lembrar, né? É, mas eu também lembro muito da vez que teve o beijo do Félix. Porque teve o beijo da Clara e da Rafaela, só que foi um beijo muito assim, num cantinho da boca. É Paula Picarelli o nome da atriz, tá? Picarelli. É, mas eu lembro do beijo do Félix, que eu lembro de... E isso eu já trabalhava e tal. E eu lembro das POC do trabalho. Eu falava assim, gente, é óbvio que esse beijo não vai acontecer. Tantas vezes ia acontecer e não aconteceu, que tava todo mundo tipo... Novela óbvio. América, né? Nossa, eu fui pra janela, Gagliasso. eu fui pra janela Gagliasso. da minha casa e eu gritei, chupa! Eu também. Eu postei o beijo da Madonna com a Britney no meu Facebook. Aí eu fiz alguma coisa, tipo, uma referência a gol, a futebol. E escrevi um chupa, aí gritei na minha sacada também, chupa. E fiz isso de novo quando Fernanda Montenegro E a Natália beijou Timber, né? a Natália... Sim. Ai, Natália é verdade. Timber. Que era um casal idoso. né? Exato. E inclusive essa novela sofreu uma repressão horrível. Sim. Tanto que eles Foi essa acabaram a novela, Foi tipo, essa novela que o Samuca tava citando no Isso, na anterior, e a gente não tava Foi uns lembrando. 4 meses. A novela era pra ter, tipo, nós uns 8 confundimos. meses, mas eles ficaram, tipo, só 4 ou 5 no ar. Por causa da polêmica. E de América, o mais triste é que tava gravada a cena, né? Foram gravadas 5 cenas do beijo sim. pra não ir no ar nenhuma. Que não foi exclusivamente por pressão popular, né? Ah, a do Bruno Gagliasso, né? A do O Bruno Gagliasso, pesquisa. ele fez na entrevista com a Tatá, no Late Night, e ele falou que foi tipo um choque pra todo mundo que tava assistindo, que eles não sabiam se ia pro ar ou não. E aí a galera tava toda numa festa assistindo, e a hora que não aconteceu, tipo, a festa acabou, assim, porque tava todo mundo realmente esperando, né? Sim. Não, e hoje o Bruno Gagliasso, do jeito que ele tá biscoiteiro, nada contra, mas ele acho que ele ia fazer questão. Tipo, eu só vou fazer novela se tiver um beijo gay. Isso, Entre esse casal. Eu acho que é uma coisa muito bizarra, né? A gente ainda ter que disputar esse espaço, sabe? De pedir pra que isso aconteça ou clamar pra que isso aconteça. E ficar nessa coisa de torcer pelos casais pra saber se finalmente vai rolar alguma coisa, A sabe? gente não tem esse direito de não torcer por um casal. A gente tipo- tem que torcer, né? Tipo, o Dumbledore, que eu, inclusive eu tava te falando hoje. Ai, gente, amo que ele tem. Amo que ele tem. É confirmado no filme que o Dumbledore é gay, né? Só que Dando fica- spoiler pra quem não assistiu Animais Fantásticos, perdão. Só que fica... Subentendido ali. Só né? que fica subentendido demais. Fica- E assim, num ponto que é meio que assim, você jura, o J.K. Rowling, que você vai deixar isso? A gente já passou. A gente já passou por farelo, cima né? da questão do Johnny Depp, que ninguém queria que esse cara fosse, tinha como não ser ele e tal. Sim. Mesmo assim, a gente é tão fã que a gente vai ver, você fica aí toda milituda no Twitter e tal, e na hora de mostrar um beijo, sendo que você mostra beijos héteros o tempo Exato. inteiro. É por Tipo, causa da tudo bem, ela não classificação, mostra- né? Mas então, o meu problema é. Mas por que a classificação de um beijo gay tem que ser maior Maior do do que de um beijo
beijo hétero, né? Ah, sim, Isso é também. bizarro. É isso, eu acho que Entendi é nesse o ponto, que a entendi gente- o O que eu acho tosco também é tipo, não, porque eu descobri que o personagem tal era, sei lá, trans, não binário, não sei o que, da época tal. Mas na hora de representar isso, tipo, Não fala, some, sabe? É meio... E aí? Onde vai parar, Só sabe? falar no Twitter, acho que não adianta. É, exato. Aí lá no cinema, onde vai todo mundo, tem a bilheteria gigantesca, você não mostra nada. Mas aí você vai no Twitter e fala assim: não, porque o fulano era uma trans, blá 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 blá. Fala todas as. O fundo da pirâmide é o que ela era, mas aí não mostra isso? Como é que a gente tipo descobre? assim, você só ouvir a mensagem satânica da Xuxa se rodar o disco ao contrário. É. sabe? O Twitter é rodar o disco ao contrário. Isso! O Twitter é o disco da Xuxa ao Só contrário. os mais fãs vão saber, tipo, pelo amor de Deus. E quem sabe inglês também, né? Pra estar lá acompanhando ela em inglês e traduzindo o que ela Não, fala. né? e assim, na hora, me deu muita raiva, porque ela quis muito... Ela foi meio Anitta, sabe? Sim. Ela quis muito agradar os dois lados. Tipo, não vou causar, mas também... E daí, alguém fala, vocês eram tão próximos como irmãos. E aí, a gente era muito mais que irmãos. E aí, O que é mais que irmão? Não, e assim... Broderagem. Eles eram góis. Eles eram boys. E eles foram lá fazer um pacto de sangue, porque eu acho que não existe casamento bruxo de aliança. Olha a gente viajando na maionese. Gente, vamos reduzir os spoilers. Tipo, né? Eu sou o único que não é Potterhead aqui. ou não? Você é desculpa. Potterhead? Sou eu pra acho- caralho. Você é? Eu e o José. Eu acho que vai ser inevitável dar spoiler, tá. gente. Gente, já vai- a gente vai- põe já um faz aviso mais de de um mês, spoiler. Ah, não, mas assim, spoiler, por exemplo. Aqui não já não é mais spoiler, tá quantas semanas já no. Mais de mês já. É, tem. Não, gente, Tem não umas tem, 2 não tem semanas. 2 semanas. É, deve ter 2 Nossa, semanas. sério? Deve fazer 2 semanas na quinta, então já não é mais spoiler. Não, mas é. isso também não vai mudar tanta coisa, assim... Agora, você É, mas falando isso de já alerta tava- de já- spoiler, ela já eu acho tinha que não falado precisa. isso, que o Dumbledore era gay. Ela já tinha falado Não, no isso Twitter, sim. Isso já tinha sido extremamente divulgado que ele era gay, né? Então não tem muita diferença. É. E porque tem esse negócio todo, enfim... Ela já tinha falado várias coisas desse filme. Como ela fica falando, é bom, se você não gosta de spoiler, é bom não seguir a J.K. Rowling em lugar nenhum, porque ela conta o filme praticamente inteiro no Ela Twitter posta o dela. roteiro ela em uma posta o roteiro thread. inteiro. Se você acompanha Uma ela, grande thread. Mas eu acho que assim, inclusive se quiser colocar depois isso na edição, antes da conversa acontecer, é porque nada do que a gente falou aqui vai atrapalhar a experiência do filme. sabe? Exatamente, não Aliás, o atrapalha. filme, no geral, é meio ruim. Mas é... Igual o você primeiro. Nem, O final mais aleatório que eu já vi, que eu não entendi. Eu vou citar uma B de Então, novo. é porque não tem fim. É igual assistir O Senhor dos Anéis e as Duas Torres, né? Porque O Senhor dos Anéis e as Duas Torres verdade. não tem fim É também, verdade. né? Não, Eu vou- mas eu acho a esse história filme continua, mal você fica- editado, mal... Mas enfim, não tô aqui Eu vou, pra ficar eu vou falando, citar né? uma B de novo. Eu e a Mabel, a gente vai assistir o primeiro juntos. Uau. Ela é mega Potterhead, né? Tipo, ela E ela tem saiu tatuagem. falando mal. Ela saiu ofendida com o filme de tão ruim que Meu ela achou. Deus, E eu falando continua. assim, miga, eu posso falar mal? Ela falou assim, pelo amor de Deus, porque eu também quero falar mal. E a gente só ficou descascando o filme. Tipo, eu achei muito ruim o primeiro, assim. Mas eu não sou Potterhead, então eu não sou parâmetro. Ah, eu achei o primeiro bom, eu achei esse regular. Regular pra bom. É porque eu tenho meio problemas com coisas que eu gosto, então eu fico defendendo até o final. O famoso Eu tô passar lá. pano. Vou pegar um pano aqui pra você passar, Eu não Hilário. passo pano pra muita gente mais não, hein? Não, eu sei. Tô melhorando nesse sentido. Mas eu tô esperando até o outro... Quantos filmes mais vão ter? 5? Vão ser 5 no total, então vai ter mais 3. Mais 3. E o próximo se passa no Rio de Janeiro. Ah, tá. Nossa, então vai eu ser vou legal. esperar. Haja Depois do coisa quinto- pra enxugar que ela vai ter nesse Depois do nesses três quinto filmes. filme, depois do quinto filme eu falo mal. Eu faço uma apanhada e falo Vão mal. ter 5 filmes? Agora Ah, tudo não tinha ouvido você falando. tem que ter um monte de filme pra dar muito dinheiro e eles ficarem anos Senhora, faturando. Não, e daqui a 20 anos vão fazer tipo o remake. O primeiro é Ai, a foto sim. dos Com remakes certeza. todos. É. Gente, Aliás, esse é assunto pra outro. A gente tá destoando. é isso que eu ia falar. A gente tá basicamente mundinho Harry Potter BR. Não, e agora eu já ia Potterist. começar a abrir um outro tópico que também não tem nada a ver. Harry Essa Potter. explosão de remakes, Harry Potter. Harry Potter. Não, eu ia falar sobre o meu primeiro... Na verdade, eu não tive a percepção que ele era gay. Na verdade, eu só achava ele estranho, diferente. Porque eu acho que quando você é criança, você não entende, né? Tipo, essa divisão. Você só consegue entender, sentir os sinais, assim. Assim, eu lembro que quando a gente... Em algum episódio a gente tava falando sobre... Eu até falei da novela América, né? Do Bruno Gagliasso. Mas eu lembro muito do Ele, das Meninas Superpoderosas. Viadão, bem bichona, afeminado. bem afeminado. E é ele, né? É. E eles chamam de ele, então... Uma Na bota verdade, maravilhosa uma bota que vai incrível, até o... maravilhosa.
assim, acho que a Tutu. Em inglês é ele também? É him. É him? Ele não é, né? É Não, him. tipo, você entendeu. Sim. Eu tenho essa lembrança, assim, de sentir ele, tipo, uma vibe diferente dele, assim. E... A voz toda, que já era meninas, que era uma coisa muito, muito... Ai, sim! Era muito viado. Que se fosse uma novela da Globo, ele ia ser o Crow, ia carregar um poodle de uma Cristiane Torlone, basicamente. Você, Caco. Não sei, assim, se pode se dizer uma referência, né, tão mensurável, assim, porque eu lembro de mais pra adolescência, que era uma coisa que eu buscava muito, né, pra assistir, que foi no remake de 90210, que eles fizeram um personagem que ele se entendia bi, e depois ele passava pra ser um personagem gay. E a construção toda do personagem foi muito bonitinha, assim, né? Dele saindo do... Porque ele namorava uma das principais, e aí ele sai desse espectro bi e ele se descobre gay. Qual 90210? O novo? O novo, o remake. O remake, tá. Esse é Barrados no Baile. Barrados no Baile. Sendo que é o Barrados no Baile é a versão nova. E aí o personagem chama Ted, inclusive, e logicamente ele é completamente... Já é absurdo, porque, né, supostamente ele se passa com alguém adolescente, o cara tem visivelmente 30 e muitos, e ele é, tipo, loiro, padrão, trincado, absurdo, Malhação, né? assim. Tipo, é completamente fora do real, mas a construção que fizeram pro personagem dele foi boa. Não sei se foi... Não foi, com certeza não foi o primeiro personagem LGBT, a primeira referência LGBT, mas eu lembro de assistir e ficar muito nessa torcida, sabe? Porque ele tava no colegial, eu também tava. E a construção do personagem, descobrir um amor e viver um amor LGBT, pra mim foi uma coisa muito legal, assim, de acompanhar. Eu não sei se configura, porque não é personagem, mas... Eu lembro da sensação de entrar no mercado e ver a revista da Ana Carolina, que a Veja fez, Sou Bi e Daí, sabe? Uhum. Que, assim, é uma cópia da Ellen DeGeneres, né? A Yes, I'm Gay, né? Sim. Que a foto é igual, que ela tá agachada igual a Ellen DeGeneres. Mas eu lembro disso, assim, tipo, dessa referência, assim. Eu era bem pequeno ainda, eu acho, não tenho certeza. Mas eu tenho essa memória. São as representatividades que vão te trazendo pra normalidade, né? Porque você tá num momento que você tá se achando totalmente fora do mundo. E aí, tipo, essas coisinhas pequenas o supermercado, sabe? O supermercado que você vê, tipo, dia -a -dia, casal e filho. Uma referência maravilhosa, mas, né, no caso, uma referência lésbica, mas tudo bem. O lendário beijo lésbico da Madonna, Christina Aguilera e Britney Spears. Inclusive, justiça pela Aguilera, que foi semi-cortada nesse beijo. É verdade, pra mostrar o embuste do Justin Timberlake, a reação do Justin Timberlake. Porque esses programas ao vivo nos Estados Unidos, eles não passam ao vivo. Vocês sabiam dessa? Eles passam com 5 minutos de delay, justamente porque teve uma premiação do Oscar nos anos 70. Eu amo o Hilário, ele tem todas as informações. Não, mas é porque eu fui pesquisar porque cortaram isso. Teve uma premiação do Oscar que uma pessoa passou nua na tela da TV. Isso chocou. As famílias queriam tirar o Oscar da grade, não sei o que, não sei o que. Aí, a partir daquele ano, eles colocaram todos os programas, eles passam com 5 minutos de delay, justamente pra evitar esse tipo de problema, entendeu? Gente, imagina. Então, a história da Madonna, da Christina Aguilera, porque eles foram surpreendidos, cortaram e colocaram uma outra câmera pra passar o vídeo. Você imagina a pessoa que trabalha na edição dessa porra. Então, mas ela não sabia. Que não vai não sabia, a nada. Madonna fez de surpresa. Ai, Madonna, eu só te amo mais cada vez. Eu não sabia que as pessoas não sabiam. Não sabiam. Por isso que a Christina Aguilera é cortada. Não foi porque pra mostrar a cara de Timberlake, é porque, tipo, vamos, corta! Aí cortaram pra ele, entendeu? Mas igual no Super Bowl, né? Que a Mia mostrou o dedo. A Janet Jackson também com o peitinho de fora. A Janet Jackson, mas é culpa do Justin Timberlake. Embuste. Aí, ó, sempre também não Timberlake sabia. embuste. Aí, nesse aí do Super Bowl, parece que eles tinham meio que tirado essa coisa, essa questão dos 5 minutos e deixaram alguns segundos só. É por isso que apareceu. A Madonna pagou uma multa, né? Exatamente. Sim, exatamente. Ela pagou uma multa por ter beijado? Não, porque a Mia mostrou o dedo no Super Bowl. Tá. A gente tá falando do Super Bowl agora. Exatamente. Gente, o que é um dedo, né? Não é um dedo. O meu, eu tava pensando aqui, eu acho que foi o Hades.
Do Hércules? Do Hércules. Eu amava. Eu amava muito Hércules. dele, Mas eu entendeu? nunca vi Mas ele eu não como sabia gay. por que eu amava tanto. Porque não era pra eu amar o Mas, Hades. mas olha aí. Não, termina, deixa Mas eu... é porque ele é, tipo, meio afeminado, sim. Ele é super. E olha só, tudo que a gente tá falando são todas as É referências. mal. Por exemplo, mal é tipo ele, que é um demônio. O Hades, que é um demônio. O Scar. Mas o Timão e Pumba também. Aliás, nesses personagens secundários também tem muito. E eles são maus ou eles são engraçados, né? Mas tem muito. Por exemplo, tinha aquela. Como é que chama? Esqueci a palavra em inglês, Caterpillar. Esse é o Caco, é o Caco. Esse é o Caco. Pode falar inglês, amigo. Do Vida de Eles são a Inseto. escada. Ah, e tem a Joaninha também. A Joaninha, tipo, é o contrário, né? Porque ela é, tipo, muito machona e ela fica muito puta de ser chamada de Joaninha. Sim. E ele também é super... E além de gay, claramente gay, ele é gordo, assim, sabe? No final, tipo... A asa que ele cria como borboleta não dá conta de fazer ele voar, sabe? Tipo, tem toda uma... Quando a gente para de olhar pros personagens principais e olha pra esses secundários, tem, tipo, toda uma gama de personalidades e coisas incríveis. Sim. Ali. Vamos pensar. Vera Verão, a louca. Mentira. Gente, vamos deixar o corpo dela em paz. Nossa, sim. Todo domingo a gente senta aqui pra falar da Vera Verão. Deixa eu lembrar, deixa eu pensar aqui. Gente, eu não sei, eu acho que tem a Christiane Torlone e a Sylvia Pfeiffer naquela novela Torre de Babel, que ela, o shopping caiu, né? Explodiram o shopping. Porra, elas morreram, nem né? na novela, velho, tem Eu paz. acho que isso é bem, bem emblemático. Deixa eu pensar em mais o que aqui. Que eu me lembre só. Será que nas... Eu olho pra ver se eu lembro de Xuxa, amiga. Também, né? Tem coisas da Super Xuxa contra Baixo Astral. Tem o Super Xuxa contra o Baixo Astral. Tem um dos personagens que é amigo do Baixo Astral. Exato. E ele é gay, que ele é o gay gordo. Os dois. Os dois são, né? Um casal. É um casal gay. Fora que é toda a história de formar um arco-íris. Não, e fora que tem a almofadona, que é a Sandra de Sá, né? Sapatonérrima, dizendo: vem cá, minha filha, deitar aqui no fofinho. Gente. A Xuxa deita. É um filme que a Sandra de Sá interpreta um sofá. E ainda dizem que, tipo, Central do Brasil, Revolução. Pelo amor de Deus, é o filme mais genial e incrível da história desse país. Quem é Glauber Rocha, querida? Então, e tem essa problemática também nos casais LGBTs, que além disso, deles serem mostrados como vilões, também tem, quando sempre tem uma coisa a mais, que é um mas problema antes da pro Xuxa, casal. desculpa, José, te interromper. Eu lembrei aqui, porque a Xuxa tinha um personagem que era dos programas dela de TV, que era o Moderninho, que era o amigo dela que ficava jogando as cartas pro ar. Com o nome de Moderninho. E o Moderninho era super bichinho, o Moderninho com a Xuquinha. Xuxa! E o Moderninho era muito escandaloso, era muito pintosa o Moderninho, né? Era POC. Era pouquíssima. Afeminada, vai. Não, que né, nos casais LGBTs, quando eles são representados, ou é tipo isso, deles são maus, ou sempre tem um problema por trás, né? Ou é, tipo, sofre repressão da família. Sim. Nunca é um casal normal, só, tipo, vivendo a vida. De boa, e sendo... Tanto que, mas estão começando a fazer isso agora, né? Tipo, voltando pra Sabrina, o Ambrose, ele não é apresentado como bi. Simplesmente, do nada, ele beija um cara e tá tudo bem, sabe? Sim, não tem... Eles não precisam mais... O Hilário tá mostrando aqui a foto do Moderninho. O Moderninho claramente saiu de Pinheiros. Claramente. Mas Esse negócio que você falou tipo, hoje em dia eles estão fazendo, mas é que teve tanta, né? Teve tipo, acho que todos os filmes. Não, sempre. Todos os filmes, se você pegar o catálogo de filmes LGBTs, que, sei lá, tá na Netflix, tipo, 90% vai ser assim, ou o casal. Um deles vai ser morto pela família, ou a família nunca aceitou o casal, ou. A relação não pode dar certo. Morreu de AIDS. Ou... É casado com mulher. Casado com... Isso, é sempre esses... Nunca é, tipo assim, uma pessoa que tem pais. Sim. Um casal que tem aproveitando paz. pra indicar, que eu sei que não é hora da dica ainda, mas assim, porque depois eu vou indicar outras coisas também. Nossos amigos Rafa Dias e Felipe Toches, eles fizeram um trabalho de TCC na faculdade. Sim, é maravilhoso. Cinema em 7 Cores. Sim. Esse documentário dá pra encontrar online, assim, é muito legal. Conta a história da representatividade LGBT no cinema brasileiro.
Inclusive, teve uma fase em que o problema era justamente que todo gay que aparecia era muito normalzinho e buscando a normalidade da vida, ou seja, não tinha mais graça nenhuma, sabe? Entendi. A questão é que personagens LGBTs têm que ter o direito de terem problemas, e esses problemas não precisam ser necessariamente o fato deles serem LGBT. Sim. Eles têm. essa é a A gente já questão. teve essa discussão uma vez, que, tipo, os gays que fazem mais sucesso são aqueles que aparentam que eles são nada, né? Tem, assim, uma vida em branco, né? Eles só fazem rir. Ou só, Um alívio cômico. ou só atendem uma determinada demanda de algumas pessoas. Tipo, ser o melhor amigo gay, ser isso e aquilo. Mas o gay não pode chorar, o gay não pode namorar, o gay não pode sofrer de amor, pode ter nada. Sabe, né? o gay não não é um existe. gay que não vai no poupar tempo, né? Tipo, ele não tem uma vida normal. Ele é. Menina, se soubesse o que O é. tanto de gay que Só tem no poupar tempo. Ah, louca! Meu Deus, só de pensar na vontade de fazer um RG. Mas geralmente é um gay que ele realmente sofre um apagamento total. Aliás, vamos uma corrigir lavada, pra não né? ser GGG, né? O LGBT no geral. LGBT no Não geral. sofre apagado. A gente fala de gay porque, assim, é tão problemática o negócio do LGBT, tipo, nas representações, que a gente encontra, assim, 90% é gay, né? Os casais lésbicos. E lésbica acho que tem até mais. Agora, bissexual, não se fala de bissexual. Bi é totalmente apagado. Você porque não quando fala aparece disso. Eu um gostaria bi, de jogar um fun fact que ninguém se dá conta. Os dois primeiros protagonistas de séries originais da Netflix são ambos bissexuais. Sim. O Frank Underwood e a Piper Chapman. E a Piper verdade. Chapman, sim. É verdade. Só que aí, tipo, as pessoas elas não enxergam. Tipo, chamam a Piper de sapatão. Sendo que ela, no primeiro episódio, já fala que ela gosta de mulheres gostosas e homens gostosos, sabe? Tipo, ela fala isso. É a deixa pra falar. ou o que pra falar acontece ela é igual aconteceu bissexual. na novela agora, né? Que é um casal lésbico, uma delas trai ela com um homem. Não que um casal bi, que uma delas trai ela com um homem. Só que isso não dá a impressão que é bi. Pra pessoa que, tipo, é leiga, isso não dá a impressão que é bi. Dá a impressão que ela tava confusa e aí que ela se encontrou com um homem. Se acontecesse o contrário, talvez ficasse mais explícito. Vou pegar então, essa. mas assim, sorry. Não, pode falar. Eu acho também que a gente, por a gente ter isso ter sido tão raro na nossa vida, na nossa experiência, essa representatividade, a gente fica também exigindo que tudo que tente nos representar seja muito perfeito e cheque todas as caixinhas e tal. E gente a esquece utopia, né? O ainda- ideal seria esse, Não, né? e a gente esquece assim, é uma coisa importante ser lembrada também, tipo, ainda são narrativas e as pessoas que criaram aquilo ainda têm que ter a liberdade criativa delas. E se elas criarem uma coisa que talvez não represente da melhor maneira, aí elas ainda estão no direito delas. A gente tem todo o direito de não gostar também, mas a gente não pode exigir que as únicas coisas... Superdrag sofreu muito com isso, sabe? Tipo, que as únicas coisas que nos representem sejam 100% maravilhosas e corretas e que preencham todas as caixinhas e tudo mais. Sim, isso Ainda concordo. a gente tem que lembrar que qualquer representatividade ainda vale a pena. Ainda é Sim, representativo. uma coisa. é parte de uma construção, né? Tipo, não dá pra você chegar e ter, sei lá, o seriado perfeito, com todas as narrativas perfeitas, todos os personagens sendo belíssimamente mostrados. Eu acho que, assim, é um ponto que a gente almeja chegar. Mas eu acho que realmente ainda é uma construção, sabe? Precisa ter várias camadas de personagens, tipo, LGBTs que sejam desde o problemático ao mais assertivo de todos. Porque é a variedade também, né? Existem muitos gays problemáticos, LGBTs problemáticos em sua essência, assim como também existem pessoas extremamente, né, mais Eu vi um adequadas comentário sobre a Super isso. Drags, eu vi um comentário de uma pessoa no meu Facebook falando assim, não tem uma drag king. Aí eu disse, gente... Não, você não sabe quantas calma, coisas que eu li. né? Você vê como que você diz que vai representar uma parcela da população e aí começam a te cobrar que você seja, tipo, Deus. Eu cheguei ali com um comentário que era muito fácil não ter nenhuma das Super Drags ser cadeirante. Assim, nada... Os cadeirantes têm direito de quererem representatividade também, mas... Quem ia pensar na primeira... Tem 3 personagens, drag queens, super heroínas, uma delas vai ser cadeirante. Tipo... E aí você vai menosprezar o resto da série inteira, que num momento como esse, sabe? Cara, no momento que a gente tá, eu acho que quanto mais viado, insuportavelmente viado, a gente pudesse ser melhor, sabe? Sim.
Eu acho que tem espaço pra tudo também. Tem espaço desde pra Exato. Pose, que é aquela série que lá que é coisa maravilhosa. Fantástica. Pose, fantástica, né? E vendo E- pra segunda temporada. Isenta de Pose é imperfeições. fantástica. Então, Isenta. Isenta de imperfeições. Não é isenta. Não é? Vamos lá. Por quê? Tem uma lésbica. não tem lésbica. Mas é eu entendo verdade. por que Então, não tem. assim, tá vendo como ainda. assim? Porque retrata muitos anos 80 o E é ballroom o dos cenário, anos o cenário 80, das né? houses. E nas houses realmente não tinha. Era um espaço que não conquistavam. E ninguém, por exemplo, sobre super drags ainda, tipo, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi, vocês estão representando mal a comunidade LGBT, foi, ninguém cobrou de Simpsons, nunca vocês estão representando mal a comunidade hétero. Isso nunca foi cobrado deles. Da gente é exigido É a uma coisa que o José unanimidade. falou bastante. Tipo, Quem assiste a desenho adulto tá acostumado a ver escrotice, sabe? South Park. É, South Park, Rick and Morty. por ser LGBT tem que ser... Tem que ser, Criando, tipo, falando pra quadrado. maior de 18. Não pode ter uma coisa errada, sendo que em todos os outros desenhos pra adultos, você vai encontrar, tipo, piada com pedofilia, com problemático. câncer, com nazismo. Nada mais do que Fudêncio e seus amigos da MTV, né? Que eu amava Fudêncio e seus amigos, que era maravilhoso. Funéria. Funéria maravilhosa, eu amo. deusa do mundo. Funéria e o Laranjinha, que eu amava. Mas também, falando Conrado. disso, falando disso pra lembrar que, tipo, Pose teoricamente tem essa grande imperfeição de não ter uma lésbica numa... Sim. Porque todo mundo que vai descrever a série fala, a comunidade LGBT dos anos 80. E aí a gente, na verdade, é a Que é a comunidade comunidade... trans, né? E travesti. E travesti, Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante de Pose é que... E queer, né? queer. eu acho que queer representa mulher melhor. sempre, É. né? Mas é porque ali não existia muito Não. a definição de quem é trans, quem é travesti, quem é Então, mas Era tudo um nesse grande cenário eu degrau. entendo, tipo, porque eles estão representando mesmo uma época, sabe? É uma época onde, tipo, os ballrooms, eles eram dominados por pessoas trans, por mulheres trans, né? E homens gays. E homens gays, assim, tipo, não tinha... Hoje, por exemplo, se você... A gente foi assistir esses dias uma apresentação de Vogue e tal... era um ballroom na Casa 1, inclusive. Esse dia não, já tem um tempo. E assim, tem mulher cis que faz Vogue hoje. Na época não tinha, então também não tem mulher cis Depois hétero. veio com a Madonna. Porque a Vogue, Madonna Vogue. foi lá e roubou tudo pra Não, ela não né? roubou, ela deu voz. Ela se apropriou culturalmente, Ela é se diferente. apropria- Ela é a apropriação. Aliás, eu vi esse boato de que Pose acaba na segunda temporada e o último episódio é sobre quando a Madonna se apropria do Vogue, sabe? Mentira. Eu vi esse boato, não sei. Nossa, se o Ryan Murphy fizer isso, O né? Felipe vai explodir. Ai, Mas, gente. gente, aí que tá, É que eu tá tenho. vendo? É que assim. Pessoas, elas não são, tipo, ou perfeitas ou a coisa mais escrota do universo. A Madonna, bem ou mal, ela foi parceira dos gays do jeito que certas cantoras pop não conseguem ser hoje em dia, numa época que eles estavam completamente Desamparados. estigmatizados. Era isso que eu ia falar, Então, exatamente. ela Tipo fez assim, coisa que não- ela se apropriou pra ela vender disco pra caralho? Sim, mas ela não deixou de colocar todos os homens gays que estão dançando Vogue no clipe de Vogue. Ela não deixou de, por exemplo, ir nos ballrooms. Ela não deixou de... Tipo, o CD de Like a Prayer, ela tem um manifesto para as pessoas gays que estavam sofrendo com AIDS na década de 80. Quem se misturava com pessoas... gays e soro positivo, positivos, que estavam naquela época, eles eram taxados como demônio. Ninguém queria se associar a nenhum artista. Nem os gays, nem o George Michael, por exemplo. E a Madonna tava lá, tipo, ela não deixou de lado, entendeu? Tipo, eu entendo que teve, sim, a problemática da apropriação da música, do ritmo, mas eu acho que foi... Existe aí um meio termo, tipo, sabe? Não eu acho que ela pode ter feito uma coisa escrota e uma coisa legal. Ela Ela não é isenta de imperfeições. Exato. Na verdade, esse termo é só uma... apropriação cultural é uma coisa Porque que ela já nada é fez isento muito. de Vocês imperfeições. já assistiram? Vocês já leram aquele livro do irmão dela? Eu sempre quis ler, nunca consegui. Ela tem irmão? A biografia? Tenho, irmão. não sabia. A biografia não autorizada? Eu tenho, Você meu amor. tem? É o meu livro de mesa de centro. Ah, é? Me Aquele autor é o irmão empresta. dela? É. E aí, o que tem de incrível? Porque ele fala que ela é super... ele fala super mal Minto, dela. esse livro eu tenho, não tá na mesa de centro, tá guardado. Mas esse que eu tenho na mesa de centro é a biografia da Madonna. como Só que ela- também todas são não E que autorizadas. ela não é essa maravilha toda. Não, ela não é mesmo. E eu não acho que ela seja. Aqui eu vou dar o meu momento de Madonna. Eu não acho que a Madonna seja, tipo, essa pessoa maravilhosa. Mas sabe o que ela era? Ela era uma mulher que
que tava se expondo sexual... se expressando sexualmente na década de 80 e que ela precisava de espaço. Ela precisava fazer o que ela fez, sabe? Sim. Tipo, ela subiu em cima de muito produtor de música pra conseguir música. Tá. Sim, mas só assim ela conseguiria. Então, Entendi. tipo, aqui vai a minha defesa pra Madonna, que pra mim ainda é a... Olha, isenta de aí perfeições. eu venho aqui falar da Lady Gaga e ficou todo mundo me zoando. Deixa o Felipe falar. Ai, Little Monster não. Eu sou Little Monster também. Estamos equilibrados aqui Put agora. your pulse. Não, eu não vou Eu dizer vou que eu fazer não o sou... podcast inteiro assim. Eu não vou dizer que eu não sou Little Monster também, porque eu gosto bastante da Gaga. Nenhum Oscar. Madonna tem um. Ela vai vir com ela, vai ganhar uma rainha do pop. Voltando! Esse tipo de estereótipo que alguém um dia vai representar e a gente vai falar, ai, mas não é bem assim, é tipo gays brigando por causa de diva pop. Vamos pegar os comentários do papel pop e colocar lá, todos, lá, guerra, o dia inteiro. Ou então os comentários do Fórum Pangler, né? Nossa, aquilo ali... Nossa senhora. Desgosto da internet. Eu vou jogar essa pergunta. Qual foi o personagem, ou sei lá, que seja um personagem de música, ou de novela, de série, que mais te representou, assim? Um combo de personagens. Pode ser até atualmente, assim. De tudo que você viu aí na cultura pop. Eu tenho um já de cara. Posso citar, acho que assim, de cantora, pela época que eu tava, e eu até falei isso no canal, já falei isso em podcast já 1000 vezes, vou falar de novo, porque, né, já que é pra exaltar a diva pop, eu vou exaltar a minha. Inclusive, não confundam com o Hilário, que né, ele não é o fã de Cristina Aguilera, sou eu. Foram muitos Eu quero essa carteirinha também, porque eu não me exponho, mas eu também sou música. Mas eu gosto da Cristina Aguilera, mas eu não sou o grande fã da Cristina Aguilera desse grupo aqui, tá, gente? O clipe de Beautiful pra mim foi um momento que, assim, foi no momento onde eu meio que percebi, tipo, tá, fudeu, eu sou viado mesmo, o que eu faço da vida? E no clipe ele mostrava, inclusive, vários espectros de pessoas, né, passando por problemas diferentes. E dentro deles tinha um momento que era um puta beijão do casal gay do clipe, que vinha logo depois da cena do gótico maravilhoso também, que tava no clipe. Talvez aí vieram as referências, nunca se sabe. Mas pra mim foi um dos pontos mais legais, assim, tipo, de cultura pop da época que eu tava, né, vivendo. Porque, de alguma forma, eu me senti mais incluído nisso e menos outsider da história toda. Mas, o que mais? Acho que... não sei. Teve o próprio Adam Lambert também, quando ele fez uma apresentação, acho que foi no AMA, não lembro ao certo, que foi maravilhoso, porque ele fez uma simulação de sexo oral com bailarina, e foi o suficiente para os Estados Unidos encher o saco dele, e ele ser boicotado até hoje, tadinho. Esse IMA, inclusive, que a Jennifer Lopez caiu. Eu lembro disso por causa disso. Eu tava assistindo em Joinville. Quando eu assisti Beautiful a primeira vez de todos que eu assisti ele, eu tava na casa de um amigo, era 2003? 2003? Isso, 2002, 2003. 2002, eu acho que é 2002. Ou é 2001? Não, 2002 ou 2003. Jura? 2001 nasceu o Stripped. Não? O Stripped é de 2002. Depois eu procuro no Google e falo aqui. Quem tá em casa gente, agora, tá com acesso Bíblia Aguilera aqui. Então, a minha Bíblia também, eu achei que era 2001, eu acho que eu vi errado. 2002. Lançaram o clipe e aí eu fui assistir. Eu assisti a primeira vez na casa de um amigo meu que era drag queen na época, que era Mohana Maria, drag queen. E aí, o clipe maravilhoso da Cristina Aguilera. Eu disse, não vi. Aí nunca vi, todos os gays viram, todos os gays choraram, vou colocar. Aí eu fui assistir e eu lembro a gente chorando assim, assim, sabe, na casa dele. E a gente chorando, e ele cantando, You are beautiful, no matter what they say. É realmente muito bom esse clipe é maravilhoso. Nossa, eu inclusive chorei na primeira vez que eu assisti. E na primeira vez que eu assisti tipo umas 10 vezes, assim, em sequência. Até minha mãe mandar eu desligar, aí eu botei um fone e assisti mais 10. Pra mim, eu acho que teve uma coisa muito forte nesses anos de show de cultura pop no Brasil. Acho que foi a vitória do Jean Willis. sim. Big Brother. Sim. Porque eu ainda morava no interior de Pernambuco na época. E eu lembro que eu tava assistindo a final sozinho em casa. Não tinha ninguém em casa, eu tava assistindo sozinho. E aí ele ganhou e eu disse, nossa, foda, caralho. Eu comecei a gritar. E eu ainda gritei assim, o Brasil mudou. Eu nunca... Iludida. Nunca vou me esquecer sobre o que eu gritei que o Brasil mudou. Porque não mudou porra nenhuma. Nossa, piorou. Apenas uma iludida pela Rede Globo.
Mais uma, né? Depois, Essa- no final, eu quero aproveitar essa deixa pra fazer um grande momento de reflexão, mas vamos continuar. Tá. Já vem com o texto pronto, vem preparada. Quando o Jean teve uma participação muito forte, assim, pelo menos no meu entendimento, porque foi um Big Brother. O programa era muito popular, né? Todo Sim. mundo assistia o Big Brother. Eu lembro que. Era a época de auge, né? Era do 2003, Big 2004. 2004. 2004 e, tipo, eu lembro de uma das professoras. Eu não lembro se foi 2004 ou foi 2003. Foi 2003, não? Brother. Acho que foi 2004. Tem certeza? Quase. Porque eu. Gente, toda hora que começa alguém a falar de ano, fica tipo. Enfim, meia foi um hora. ano aí, porque eu lembro que eu tava no cursinho pré-vestibular e eu lembro da professora comentando na sala que, que o prédio dela tremia, porque tinha a Pink no programa também, que ela era de Recife. Era a primeira pessoa de Recife e ela tinha chance reais de ganhar, né? Então as pessoas se sentiam muito representadas, não sei o que, não sei o que. Tinha isso E naquela aí época, ela falava, o prédio dela tremia, assim, ela falando, meu prédio tremia. E eu lembro da minha rua inteira, o povo gritando quando a Pink ficou num dos paredões e tal, etc e tal. E esse programa especificamente, ele foi muito forte, assim, porque... não, isso foi na faculdade já, então é 2005 mesmo, porque é o 5, é o BBB 5, é 2005. Foi a professora da faculdade falando que o prédio dela inteiro tremia, lembrei agora, tudinho. E isso foi porque tinha um gay, tinha uma mulher do Nordeste, tinha um oriental, tinha a melhor amiga era uma Miss, então era um grupo bem representativo, assim, eu fiquei, nossa, que coisa maravilhosa, né, todo mundo se ama, etc e tal. Eu até lembro de uma fala da minha mãe assistindo esse programa, ela disse, essas pessoas aí estão todas loucas, isso não existe no mundo real, não, isso aí é porque tá na televisão, tá? Não acredita nisso aí, não. Minha mãe falando na época. Minha mãe tava na fase meio das trevas. Mas foi isso, e por isso que a vitória dele foi bem importante também. Me lembrei disso agora. Esse BBB eu lembro do primeiro paredão que ele foi indicado, que ele Sim. falou assim, eu acho que é porque eu sou gay. Nossa, Sim. isso aí, meu, Foi um choque. caralho. Olha como a gente muda. Ele falou a palavra que ninguém fala. Eu odiei. Na época que ninguém Na época falava. eu odiei que ele então, eu não tive uma sensação boa também. Mas é por causa da criação heteronormativa, blá blá blá. Mas a gente é o entende. estigma, né? É o Tipo, estigma. a gente cresce estigmatizado e a Não, representação direta, assim, do tipo, verbalizada, sabe? É porque eu sou gay, lógico que faz. Então, mas tem isso. Eu odiei pra fora, mas por dentro eu não odiei. Por dentro eu não tava me sentindo, tipo, mal. Eu acho que eu tava querendo mostrar que eu tava tipo, revoltado com aquilo, sabe? Na época eu não falava mimimi, mas, tipo... tava falando isso, mas preconceito não existe, né? Tipo, a gente tinha esse pensamento. É que a gente é vítima da sociedade e a gente fica querendo não ser. Então, acho que quando ele falou isso... lógico. repente já o opressor, entendeu? né? Sim, Sim, E aí é o você, tipo, opressor. enxergou uma coisa que você realmente é, só que você não quer aceitar. Em compensação, teve o Big Brother que teve o de César, o Serginho Orgasti, que é Morango. Nossa, que nessa sim, época já Serginho era fora do armário, acredito eu, se não me engano, sim. E pra mim, eu lembro que ter a presença dele sendo abertamente gays... Tudo bem que eles eram segregados, né? Porque nas provas eles eram divididos nos grupos Eles criaram dos coloridos. grupos coloridos. Mas, assim, ainda assim, ter a representação dessas pessoas como pessoas LGBTs livres e falando disso abertamente, do tipo, de César se montou na casa, Serginho também era o mais viado possível, Nossa, a Morango também, hiper sapatão, do tipo, esse tipo de coisa eu achei que foi uma representação positiva até pra mostrar justamente isso, sabe? A gente não vai ser só militância nem só luta o tempo todo, vai ser também brincadeira, safadezas e tudo, que eu acho que ajuda a compor também o imaginário do brasileiro médio que não tem noção que essa é a realidade, sabe? O brasileiro médio não sabe como é a vida de um LGBT, porque o que ele vê é o que a televisão permite também. O que eu ia falar da minha representação, na verdade, quando você fez a pergunta, eu achei que era uma coisa mais atual. Tipo, então eu pensei direto numa das séries que eu vi, que o Caco já falou até uma vez, falou assim, branco. É a série do gay branco, gente. Não, Please Like Me. Ai, não, Caco, você vai falar mal dessa série de novo na minha frente. Vou. Não. Vou sim. Não, Please Like Me total. Tipo, são todos... Não. Looking não. Looking é Chernobyl junto Com o Fórum Mas Pânico. já vamos fazer um disclaimer aqui. Tipo, ele é branco e tudo mais, mas ele não é o padrãozinho dos padrãozinhos, né, galera? Não, ele é um Mas estranhão, cara, é feio é. pra cacete. Mas, ó, deixa eu explicar
Eu nem pude falar, Ultimate. porque Inclusive, ia eu nem falar pude essa falar. Gente, Foi silenciado. triste. Pela primeira vez nesse podcast, o Felipe foi silenciado. Gente. Invisibilizada total. Não, o que eu ia falar só, tipo assim, eu entendo todas as. E é exatamente por isso que eu me sinto muito. Que eu senti que Please Like Me foi um meio que divisor de águas, assim, tipo. Lógico, eu tô dando uma importância muito maior pra uma série que não teve tanta. Não foi tão grande assim. Mas, assim, acho que talvez na minha vida, eu lembro até de um texto que eu escrevi, que o Mário até curtiu na época. Eu não. Que era sobre você, tipo, colocar a vida do gay mesmo e ia falar assim, tipo, ele não é nem santo, ele não é nem um demônio. Ele é tipo uma pessoa que ele tem problema com a mãe, com o pai, com os amigos. Não roda tudo em cima da sexualidade dele. Ele tem os problemas. Se fala muito em problemas mentais, em tipo disforias mentais e tal. E eu achei que, tipo, deu uma outra perspectiva que, tipo assim, não é só sobre sexo. Tem os episódios sobre sexo, tem os episódios sobre relacionamento. Mas não é só sobre isso. Tem, tipo, muita vez do dia a dia dele, das descobertas dele, do que ele vê perante os amigos dele, as reações dos amigos dele sobre quem ele é. E como ele é uma pessoa, tipo, ali, sabe, tangível, tipo, pode ser o seu amigo. Que ele é muito, tipo, cheio de paranoias e é um chato às vezes. Porque ele é chato às vezes. Sim. E eu me senti, tipo, eu falei assim, caralho. Aí, ó, não se fala de problemas de homofobia. Tipo, é um episódio ou outro ali que, tipo, eles colocam sobre a relação com o pai e a mãe dele. Mas não é, tipo, não é o plot da série. E eu gostei muito disso. Eu gostei bastante disso. Eu acho que até quando eu vi a primeira vez, eu acho que eu pensei, assistir, nossa, nunca conseguiram me representar tanto. O ser gay da minha vida, eu nunca vi ele tão representado que eu tô vendo agora, assim, sabe? E justamente por isso, porque, tipo, por exemplo, aquele episódio que ele tá namorando e daí querem fazer homenagem, daí ele fica de fora da homenagem. Nossa, é incrível esse aquilo episódio. é uma coisa que eu sempre temi, sabe? Que eu sempre... Quem nunca? Quando ele fala pro namorado dele que é claramente mais bonito que ele, beleza é relativo, mas, tipo, sabe, tem coisas que... tipo, sei lá, se você colocar numa votação... Apesar de eu querer matar aquele moleque, pra mim ele é muito mais chato que o próprio Josh, mas enfim, que ele fala... Você... Ah, não, se bem que é pro outro que ele fala. Você é muito bonito e isso me preocupa. Eu gosto de ficar com pessoas mais feias do que eu, porque eu me sinto mais seguro. Eu falo, cara, isso é tão sensato. Faz isso. Sabe? E outra coisa também. É jogar no safe, né? Com sexualidade. É raro a gente ver uma série onde Natal as pessoas usam regata, que nem a gente tem no Brasil. Episódios do Natal, e dá tudo errado, gente. sabe? Tipo, pior que eu demorei. É o Natal que dá tudo errado. Eu tava vendo aquele Natal, por que esse Natal tá me soando muito familiar? É o Natal de... É o Natal em família. Com todo mundo de roupa de calor. A gente tá acostumado quando as pessoas falam inglês numa série, o Natal tem neve. Aquele suéter, tipo, Kevin, vermelho, McAllister, verde. perdido em Nova York, touquinha, luva. Sim. Mas o ponto pra mim de Please Like Me que não agrada, né? Tirando a questão geográfica que não existem pessoas negras ali naquela região, é um pouco mais complicado, mas pra mim é justamente isso, sabe? É uma... Tipo, ao mesmo tempo que eu acho muito redutiva a forma como é representado, o fato de não ter justamente, tipo, uma... Sei lá, pra mim ele fica parecendo uma pessoa mimada, sabe? Única e exclusivamente. Eu acho que reduz muito que o gay pode ser. Lógico que existem gays mimados, existem vários espectros, mas eu achei que ficou faltando um pouco nisso. E a construção toda do personagem, pra mim, é meio rasa, sabe? Do tipo, eu acho que a série é muito Você acha mais... rasa? Eu acho que é muito mais centrada na saúde mental e nas coisas que acontecem na saúde mental do que uma série, tipo, voltada à sexualidade, sabe? Eu acho que o que eu vi de muitos casos de gays brancos que se identificaram com a série é pela, tipo, associação direta com a série, mas fazendo mais conexão com a sexualidade do que, de fato, com a história em si. E eu vejo que, tipo, o Please Like Me, né? Por favor, goste de mim, que é o tema da série, pra mim parece mais isso, do tipo, a dificuldade que ele tem de se encontrar nos mais diferentes espaços dele,
que não permite que ele viva uma vida normal, sabe? Tipo, eu acho que a sexualidade pra mim é o meu quinto, sexto ponto da série. E eu acho que isso justamente que invalida a situação. Porque né, já é muito foda, por exemplo. Até chegar uma série que construa uma narrativa LGBT negra nesse nível de Please Like Me, sabe? Do tipo, sendo tão rasa... Vai demorar quanto tempo, sabe? E a minha questão era justamente essa, do tipo... por ser um gay branco, pela situação que ocorre e tudo mais, tudo bem que o próprio Josh é produtor da série, Caralho 4. Mas assim, a problemática pra mim até chegar a um ponto onde gays negros ou pessoas, né, people of color, sejam representadas com a mesma tranquilidade, a mesma futilidade em alguns aspectos, demora muito. E isso eu considero um puta privilégio, sabe? Você poder ser representado de um ponto de vista que você não... Você não precisa se preocupar com a sua relação, sabe? Do tipo... E se você faz esse recorte voltado pra gays negros, do tipo... O machismo estrutural dentro da comunidade negra seria o primeiro ponto a ser abordado, sabe? E por isso que o próprio Moonlight, ele é representativo em vários aspectos pra comunidade negra, mas ainda assim ele não representa tudo, porque não é todo mundo que vive a mesma história pesada, sabe? Mas por que a gente ainda, né, as pessoas de cor da comunidade LGBT ainda fazem parte das narrativas mais pesadas, porque não tem uma abertura, mas em compensação os gays brancos já estão num ponto onde é muito suave, sabe? Tipo, você pode abordar qualquer coisa dentro dessa narrativa, porque vai. Mas eu acho que é aquele negócio, né? Tipo, a gente tem que louvar essa quantidade diferente de... Era isso Com que eu certeza, ia falar. com Que certeza. Quanto mais, hoje em melhor. dia a gente vive um espectro tão grande de nichos que a gente tem desde pose, que tá de um extremo, a gente tem até do outro lado do extremo onde tem looking, assim. São extremos muito distantes. Que looking pra mim é tipo a futilidade Sim, total. Nem É igual que, estômago. outro dia eu tava falando com um amigo meu, logo quando eu entrei na faculdade, foi em 2003, 2004 que eu entrei na faculdade, era o hit, todo mundo assistia Queer as Folk. Eu lembro que os meus amigos adoravam, todo mundo tinha baixado, porque apareceu muito antes no stream, né? No stream não, pra baixar no Kazaa. Então passava-se dias no Kazaa baixando. Um amigo meu me deu a série 3 ou 4 temporadas pra assistir com CD, eu assisti em casa, assim, no computador que eu tinha. E hoje, uns anos atrás, uns 2 anos atrás, ano passado, quando eu assinei HBO, porque eu tava querendo ver umas coisas, e aí eu fui ver o catálogo deles, tinha Queer as Folk. Aí eu fui assistir de novo, e, é muito ruim. Assistindo demais. hoje, muito ruim. Envelhece, além da série ter envelhecido péssima, tipo, ela é bem problemática em diversos aspectos. Sim, porque no primeiro episódio, o Brian, que eu acho que é o personagem principal lá, o bonitão, etc. Ele estupra as pessoas, entendeu? Assim, Não, mas aí que a gente chega no ponto, por exemplo, de até uma conversa que eu sempre tenho com o Mário, que é sobre Friends. Sim. Tipo assim, Friends teve o casamento lésbico lá e ele é tratado de uma forma totalmente errada. As pessoas, tipo, as piadas que são feitas dele de Friends, mas não tira o mérito de ter colocado um casamento lésbico numa série dos anos 90. Que era hit de audiência. E tipo assim... No caso de Friends, assim, a gente tem que mesmo que não tivesse nada disso, assim, eu acho que é sacanagem a gente julgar em 2018 uma série que começou em 94. Sim. E acabou em 2004. E a gente fazia muita coisa pior. A gente falava coisas... Não, por lógico, exemplo, eu fico exato. chocado com essas séries, How I Met Your Mother, Friends, como elas têm comentários... Will and Grace mesmo, gordofóbicos pra caralho. Sim, exatamente. E tipo, eu fazia muito pior. Por isso que eu ria daquilo naquela Sim, época, mas o que eu tava falando de... Por exemplo, pra mim, Friends, eu nem quando eu critico, não é nem por isso. É porque eu simplesmente não acho graça mesmo. Então depois a gente vai se ver lá na rua, querido. Eu moro com um fã de Friends também. E assim, tipo, eu não consigo achar graça, sabe? Eu juro, assisti do primeiro ao último episódio pra... Eu lembro quando você começou. Mas amo How I Met Your Mother, entendeu? Não amo Que mais, é não ruim. amo mais. Eu, tipo, tirei da minha cabeça que é bom também, tipo... Eu gosto. Não, mas você tirou da Mas sua cabeça, mas você acha Mas então, eu não engraçado.
não acho que seja... Vamos enaltecer as narrativas LGBTs. E se a gente tá falando assim, de como falar das novas temporadas de Will and Grace, que estão maravilhosas. Eu não assisti. Talvez tenha que fazer ilegalidades pra assistir, mas enfim. Não, só pra voltar do Queer as Folk, o que eu ia falar é o seguinte, tipo... envelheceu horrível. Igual The L Word, né? Também, que também, tipo, tem várias problemáticas. Só que assim, cara, era uma galera que tava fazendo um negócio que naquela época... Sim, transgressor. A HBO são séries da HBO, que é uma emissora de TV fechada, mas que nos Estados Unidos tem uma audiência grande, tem uma repercussão grande. Então imagina 15, 20 anos atrás, uma emissora de TV que tem um investimento gigantesco vai lá e coloca uma série dessa em horário nobre para as pessoas assistirem. Eu tenho uma história com Queer as Folks que é, tipo, eu era menor de idade, né? Tá. Já não deveria assistir. Eu também assisti com 14 só que o que acontece? Eu tava numa época que eu não tinha representatividade em lugar nenhum. E nem no meu dia a dia e nem nas coisas que eu assisti. E aí, o que aconteceu? Apareceu na minha frente um seriado gay. Ai, meu Deus. Aí eu fui ler a sinopse, fiquei apaixonado. E aí fui baixar. A hora que eu comecei a assistir o episódio, acho que nas primeiras cenas já eles transando, né? Sim. No banheiro, não é? O Brian transa com o cara. Ele transa em 98% dos episódios. A primeira cena do todos primeiro os episódios, episódio. pelo menos as 2 primeiras temporadas, elas são focadas 100% em sexo. Assim. E eu lembro que aí, né, 90% na hora que eu vi isso, tipo, eu parei de assistir. Porque sexo gay já era uma coisa... Já era além, né? Eu já assistia... Não, mas eu já assistia porno gay, entendeu? Sim, entendi. E eu não tava buscando isso na série. Sim. Eu tava buscando que uma coisa que representasse de verdade no dia a dia. E não sexo, sabe? Sim. Lógico que eu tava fazendo uma coisa errada, que eu era menor de idade. Tava assistindo uma coisa que não era pra mim. Mas também até aí, né? Até aí. Eu lembro de ter assistido Queer as Folk até o fim, assim. Tipo, eu fui querer realmente saber o que ia acontecer, a história toda e tal. Principalmente porque a narrativa dos personagens, alguns deles tinham narrativas bem interessantes, né? Tipo, o Emmett e o outro tiveram narrativas curiosas e tal. E até mesmo o desenrolar da própria história do Justin, que foi namorado do Brian. Não é spoiler porque, né, a série tem milhões de anos. Tem 20 anos. Mas pra mim foi uma construção muito legal, assim, de assistir e poder ver essa relação que eles tinham, sabe, da integração entre eles, do tipo, ser um grupo unido de amigos. Isso me trouxe uma coisa muito boa. E eu lembro que eu falava, né, do tipo, não, porque a mãe do Mike, que é o personagem principal, que é ele que narra a série toda, ele fala, tipo, não, porque, né, minha mãe é ativista. Porque ele é o amigo feio do amigo bonito. O amigo feio que é lindo, mas do amigo bonito, mas enfim. Exatamente, E aí ele se acha feio, na verdade. E aí eu lembro dele falar, tipo, dele falar da mãe dele, que a mãe dele é super ativista. Eu falei, meu, que sonho, né, a mãe ser assim. Aí corta a cena. Pra hoje. Minha mãe é assim. É porque você desejou muito, ela virou. Querer, poder e conseguir baixinho, já diria Maria da Graça Xuxa Meneghel. Isso aí. Mas aí a gente traz pra hoje, vamos falar das representatividades de hoje. Eu falei dos meus personagens. Perdão. Olha que falta de educação. Toda hora fica assim, alguém vai recebendo Pode falar, Mário. Eu quero primeiro complementar sobre Feels Like Me, que era um dos que eu pretendia falar. Mas uma coisa que sempre me incomodou foi a idealização da figura do cara gay. E do cara gay, ele é malhado, ele é gostoso, ele é... Até quando falam de promiscuidade, eu acho que é uma certa... Em alguns casos é meio idealizado, assim, tipo, ele pega quem ele quiser. Se ele quiser fazer sexo, ele vai fazer sexo. Não é assim a nossa vida, sabe? E Feels Like Me trouxe essa representatividade que eu nunca tive, assim, tipo... É uma vida que é desgraçada, e não só pela homofobia, mas é desgraçada porque, cara, a gente é cheio de insegurança, a gente não é perfeito, a gente tem barriga de chope. Inclusive, eu fiz um texto uma vez que talvez alguém já conheça, que chama... Nem todos os gays são o Neil Patrick Harris. Eu amo esse texto. Que foi uma figura que me incomoda, porque as pessoas ficam postando a foto daquele casal. Eles são tipo a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert. Isso, eles são muito... Puta que pariu. Eles são exatamente crianças e tal, e tipo... Isso não me representa nem um pouco, assim, eu fico feliz pelo cara, mas sabe, eu acho que é importante a gente não deixar que a idealização seja o padrão das coisas. Porque acaba caindo no normativo, né? A parada do amor, pra mim, sempre foi um problema. Tipo, a gente tem que legalizar o casamento gay porque são duas pessoas que se amam. Não pode bater em viado porque eles só querem amar. Não, eles não querem só amar. Não, às vezes os viados, eles só querem trepar. Às vezes eles nem querem trepar. Às vezes eles têm um coração de gelo, são escrotos e tal. Eles podem ser tudo. Você tem que respeitar porque são seres humanos.
anos e eles podem se casar porque são 2 adultos que querem fechar o contrato e ponto. Exatamente. Para de preguice, sabe, gente? Ai, Não tem um formato essa parte definido, do né? amor, quando as pessoas falam assim, nossa, mas Daqui o a amor pouco- precisa vencer. Não, não é só o amor, Daqui né? a pouco Porque a gente vai estar é sofrendo... respeito só. É, exato. Daqui a pouco a gente vai estar sofrendo uns males que as mulheres sofriam no passado, sabe? Que, tipo, você só tem valor se você se der o respeito. É, se você que na verdade quiser já casar. é assim, né? Tipo assim, o gay, na verdade, quando ele é representado, ele só é, tipo, aceito. E eu vi isso, por exemplo, no filme do Fred Mercury, no Bohemian Rhapsody. Quando ou ele tem uma vida normativa, que é casado, quietinho no canto dele, sem atrapalhar a sociedade. No Patrick Hill. Ou é ele sendo aceito pela família e tendo a aprovação do pai e da mãe, sabe? Tipo, sobre isso, só pra fazer essa ponte antes de você falar dos seus personagens, pra não te cortar de novo. É tipo, no filme do Fred Mercury, o spoiler aí, quem quiser dar um mute rapidinho, ele no final, ele se declara pra família. Não é nem spoiler porque a história é biográfica, né? Exato. Todo mundo já Não, sabe. então, mas é isso que eu ia falar. Na verdade, isso não aconteceu. aconteceu. Tipo, eles fizeram uma cena onde ele leva o namorado dele pra mostrar pra apresentar família. antes do show. E essa cena não aconteceu. Eles só fizeram isso pra, tipo, ter o aval ali. Porque o filme inteiro é baseado assim. A homossexualidade é a vilã. E os heterossexuais, que é a ex-mulher, que é a banda, que é a família, salvam ele da vida promíscua e de drogas e de doenças que ele se meteu, sabe? O amor salva ele, no final. E o amor salva ele. O amor do namorado dele, que ele aparece literalmente 5 minutos. E o amor da família. Então, o gay ele só vai ser aceito. Ele ainda só é aceito quando ele tá, tipo assim, quietinho no canto dele, casado. E ainda, né, a gente tá falando de uma outra cultura, porque no Brasil nem assim é. No Brasil nem existe esse tipo de representatividade. E quando os pais aceitam e, tipo assim, dão um aval pra ele ser... A gente quer só que você seja feliz. Quando, na verdade, por exemplo, nem aconteceu isso no filme, sabe? Tipo, eles colocaram isso pra dar aquele tom... emocionante. Mas isso já tava... Antes do filme ser lançado, tinham vários fã-clubes do Queen e ativistas falando na internet que... porque tinha vazado que iam dar uma lavada na história dele. Porque a história dele é bem mais pesada, assim, do dia a dia das festas intermináveis, da droga, etc e tal. Iam dar uma lavada muito pra não ficar também igual o filme do Jim Morrison. Então, mas essa é a né? parte... Essa é a parte ruim, porque eles toda a parte heterossexual não é poupada. É porque, na verdade, mais uma vez... Aí o problema, mais uma vez, eu acho que não é nem de quem construiu o estúdio, nem de quem construiu a história. Mas é um problema de quem tá vendendo o ingresso. Então, o estúdio, ele tem interesse de ser um filme blockbuster, que é livre para todos os públicos. É feito por heterossexuais para heterossexuais, mas é a vida de um homem queer. Sim. Ele teve as referências queer dele. Não dá pra negar isso. Ele era um homem bi, gay, ninguém sabe. Mas ele era pode queer. Considerar ele uma entidade, um santo da nossa comunidade. Sim. Que a gente tem que, talvez, brigar pela... E o filme é um filme... representado. E é um filme feito por héteros, para héteros gostarem. Tanto que, assim, se você pegar mesmo, se você ver o clímax da história, quando ele se rende à homossexualidade. E quando ele se rende na homossexualidade, ele tá... Homossexualidade, eu quero dizer, tipo... Não que ele seja gay, mas quando ele tá em momentos onde ele só pega homens. E aí, tipo, ele tá deitado no sofá, passando muito mal, tossindo. E aí, aquela carreira de cocaína gigantesca. E aí, chega a ex-mulher dele e salva ele embaixo da chuva. Fala assim, Fred, o que você está fazendo com a sua vida? O pessoal da banda está com saudade. E aí, não mostra como se ele estivesse, sei lá, se divertindo, sabe? Gente, as pessoas... se divertem, às vezes, usando drogas. As pessoas bebem, todo mundo bebe. Só que aí você coloca tudo isso, demoniza isso e coloca tudo no espectro da homossexualidade, no espectro LGBT, como se, tipo assim, aqui fora você está... É o mundo da testemunha de Jeová e aqui dentro você tá... É o inferninho, Mas né? Aquela indústria, né, que tem, tipo, passarinhos. Isso, o Brasil antes do PT. Exato. Mas é exatamente o que a gente tá falando logo no começo, sabe? De como as narrativas são feitas de formas escrotas que, tipo, dialogam com isso. E o que eu vejo, assim, de muito tempo que eu acho bizarro nessa construção toda é justamente a forma como a comunidade LGBT, principalmente a comunidade gay, é extremamente higienizada em todos os aspectos possíveis, sabe? Sim, Tipo, essa era a palavra. Da normatização... Né?
Tava certo, acho que eu falei tá certo. É higienizada mesmo. É, tipo, higienizada, ou, tipo, o fato de ser extremamente normativo, o fato do ser o gay que é magro, lindo, super bem antenado de moda, sabe? E eu acho que, assim, isso é uma das coisas que mais me incomodava, principalmente quando eu tava crescendo, porque... bom, né... Todo mundo sabe, eu fui emo, tive várias referências aí. Ele falou assim, todo mundo sabe. Que até hoje... Todo mundo sabe. Até hoje sou um pouco. Sabe, eu fui emo. E assim, toda essa construção de narrativa, principalmente de personagens gays, não tinha uma gay do rock nas séries que eu assistia, ou uma gay que era, totalmente não normativa. Uhum. E assim, e isso criou também, acho que, muito imaginário do que as pessoas têm pelo homem gay. E também ajudou a construir na nossa própria cabeça o ideal do homem gay, sabe? E até reforço de pornô, como a gente já falou mais uma vez, de Bellamy, essas coisas assim, que só tem esses caras bombado com 38 centímetros de pinto e lindo, sabe? Saradão. E é uma narrativa que, assim, não faz sentido, sabe? Uhum. E acho que também cabe a gente, uma vez que a gente tá militando por esses espaços e tudo mais, querendo mudar isso, da gente também começar a recusar esse tipo de narrativa, sabe? Uhum. Principalmente quando vem esse biscoito de grandes produtoras e de coisas assim que tentam promover essa versão higienizada pra gente consumir na tentativa do vocês pouco têm representação, sabe? Então toma esse biscoitinho aqui. Uhum. Eu acho que cabe a gente também começar a falar, não é bem assim, sabe? Uhum. O biscoitinho, no caso do filme do Queen, foi o único beijo gay que tem. Só pra gente passar pro Mário rapidinho, né? Porque a gente já interrompeu o Mário de novo, desculpa. Tem da minha casa. Tem um documentário. Tem um documentário que passou ano passado aqui no Brasil. Quem passou foi o canal Bis. Deve ter na internet fácil pra achar também. Chama Queen Days of Our Lives, que é um documentário que não higieniza a vida do Freddie Mercury, também não higieniza a vida dos outros integrantes do Queen. E é bem legal, por quê? É que tá mastigando. Gente, eu tô comendo no microfone, tá? Ele é assim. É que a gente teve mimos da Argentina, direto da Argentina. Aí, então, esse documentário ele é bem legal e vale a pena assistir se você quer ver uma outra visão além do filme, porque Bohemian Rhapsody é um filme muito legal. Se você gosta das músicas, é um karaokê, um grande karaokê, blockbuster total. A versão sing-along, né? Sim. Nossa, que Mas, Mário, continue. Quais são seus personagens, Mário? Não, eu ia citar dois, que era o Josh, que o Fih citou e eu tentei colocar tudo na E aí, pra você, bem na sua cara, o personagem que mais me representa atualmente, talvez até mais que o Josh em alguns aspectos, é o Lionel, de The Right People. Achei que você ia falar o Titus. Não. O Titus também. Eu amo ele falou bem na sua cara, eu pensei, ele vai falar da Anitta, aí eu disse, não! Assim, por mais do documentário que eu sou uma gay branca, que me sinto representado pelo Josh, eu acho que o Lionel, ele me representa de um jeito que nenhuma outra gay branca conseguiu, e ele é um gay negro, e eu acho que ele tem essa... Não quero, nossa, ele é sobre mim. Mas Halsey. Maria Halsey. Falsa negra. Eu vi... Ele tem um draminha ali que por ele ser um gay negro, ele tem um problema de ser aceito como negro dentro de uma pequena comunidade gay que ele conhece e de ser aceito como gay, de se assumir, não de ser aceito, de se assumir como gay dentro da casa dele na faculdade, que é uma casa composta por pessoas negras. Então ele, assim, ele se sente um peixe fora d'água em qualquer situação. E aí nessa segunda temporada, sem querer dar muito spoiler, mas assim... Ele assume, sou um peixe fora d'água mesmo e não é por isso que eu vou deitar, sabe? E começa a se levantar contra as pessoas que querem fazer ele de trouxa, mesmo sendo um peixe fora d'água. E quando eu vi o episódio dele dessa temporada, faltou eu levantar do sofá e aplaudir e falar, vai Lionel! Ele é meu herói, assim. Mas eu acho muito importante isso, né? Principalmente pelo recorte que você falou, de não ser reconhecido dentro da comunidade gay e não ser tão respeitado dentro da comunidade negra. Eu acho que é uma realidade de muitos gays negros, né, infelizmente até hoje. O racismo que acontece dentro da comunidade é bizarro. E eu acho muito foda isso justamente pra mostrar, né, pra essas novas gerações que estão consumindo conteúdo, principalmente conteúdo com personagens LGBTs, que,
tudo bem, sabe, ser o outcast da coisa, ser uma pessoa completamente fora d'água e fazer parte do tipo de nada, sabe? Eu acho que esse tipo de representação pra gente é importante porque sempre foi essa coisa meio forçada da gente ter que estar em algum espaço e pertencer a algum lugar e estar dentro de algum ponto, sabe? E não é bem por aí. Existem pessoas que até hoje não se encontram dentro de mini-grupos ou subgrupos ou coisa do gênero. Eu acho que esse excesso de categorias que a nossa comunidade LGBT, principalmente comunidade gay, oferta, né? Eu acho que isso também acaba sendo muito pejorativo para a construção de identidade. Porque é justamente disso que a gente não vai conseguir mesmo a representatividade total. Que se você for representar lontras, ursos, twinkies, barbies e caralho a quatro, cara, vai demorar 38 anos só pra fazer uma série. Tem que ser aos poucos. Eu acho que nesse caminho, enquanto a gente vai caminhando pra ter o mundo perfeito, que provavelmente a gente nem vai estar vivo aqui pra ver, que é, tipo, não se fala mais sobre sexualidade porque tá tão normatizado que ninguém se importa mais com que as questões vão ser outras, né? As questões vão ser outras, exatamente. Até nesse caminho, eu acho que vai acontecer muito disso, de um personagem gay negro me representar melhor do que a maioria dos personagens gay brancos que eu já vi, sabe? Não porque eu tenho alma negra, que nem a Mágica Trindade, mas porque eu enxerguei naquilo uma metáfora de Ouro branco. Outros dramas que eu... Branco por fora e negro por dentro. Hoje eu vi o afro transcendente. Eu vi! Mas é piada. Eu tive vontade de rasgar meu cu com a unha, por exemplo. Lembra quando você assistiu no South by Southwest? Sim, sim. Aí você lembra que você me falou que você assistiu, e aí que você achou? Aí você falou, eu achei muito legal, mas faltou uma pessoa gorda naquela série, no The White People. E realmente, até hoje não tem nenhuma pessoa gorda. Tipo, a série é maravilhosa, mostra diversos espectros de pessoas negras e diferentes culturas, até, tipo, birraciais tem, né, que a própria Sam é birracial. O próprio Lionel também, né? Não, no final ele fica com... ele acaba namorando... a origem. Birracial, tá, não. E aí, interracial, tipo, entendi. E aí, o que eu mais peguei foi isso, assim, que eu assisti a premiere lá no South by Southwest. Eu vi o elenco de perto e tal. E aí eu falei, porra, muito foda a série, muito louca, mas não tem gente gorda na série. Então, assim, inclusive, eu acho que é um grande issue, né? Tipo, mas tem... que a gente tem, tipo... então... É uma mulher gorda, né? E é branca, mas sempre ela vai é faltar negra. uma coisinha. E a gente tem que falar, faltou e tal, mas a gente tem que, de alguma forma, louvar. Eu acho que a representatividade de pessoas gordas ainda é muito mais escassa hoje em dia, né? Tipo, eu acho que é muito mais difícil você encontrar uma pessoa gorda protagonizando, ou tendo uma série sobre, tipo, da Ashland, por exemplo, ela é uma protagonista gorda, mas eu não consigo, além da Ashland de This Is Us... Não. Tem Drop da Diva, mas que é problematiquíssimo. É problemático demais, sabe? Tipo... Mais ainda, uma protagonista, uma pessoa gorda que a questão da vida dela não seja o peso, né? Assim como o LGBT, eu acho que tá muito mais distante uma pessoa gorda, tipo o Andrew Rose para os bissexuais. Ai, gente, só de pensar, tipo, todas essas questões vai dando cansaço. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente não pode ser a pessoa que aponta o dedo e fala, faltou isso, caralho, então é uma merda. Porque no fim você não aproveita nada. Sim. Exato. E porque, assim, as pessoas por trás This is why you can have obras- nice things. Exatamente, sabe? A gente não pode ser 99%. A gente tá criando e deixando criar uma elite intelectual milituda de Facebook que fica menosprezando algumas coisas. Tipo, esses dias não tem nem a ver com representatividade, mas eu vi alguém falando em um comentário de portal que eu tô com essa mania horrível depois das eleições de ficar lendo. Mas alguém falando, não sei o que lá, eu sou filho de mãe solteira, não sei o que. Ele contou uma história comovente e veio uma pessoa, milituda embaixo, falar, mãe solteira não, mãe solo. Sabe? Como Calm assim? down. Calm down, E gente. muda também na narrativa da Assim, pessoa. sabe? quando as pessoas perceberem que existe um problema aí, talvez elas mudem naturalmente. Não, só que, pelo amor de Deus, você menosprezou toda uma história. Uma história pra você, tipo, lacrar em cima da pessoa. Exato. Sim. Mano, eu tenho muito isso com um texto que eu li em 2016, de uma mulher mó humildona, assim, falando do filho dela, que é gay e tal.
e falando, e ela falou, tipo, em uma frase homossexualismo. Ai. E tanto de gente embaixo, tipo, homossexualismo não. Veja Calma, ela só estava do. você. É assim que você afasta as pessoas, Anjo. Tipo, você não precisa, tipo, atacar ela. Sabe? Ela vai aprender, uma hora o filho dela vai falar, ou Ainda ela não mais precisa. Ela não fala homossexualismo porque ela acha que é uma doença. Ela fala total. homossexualismo porque ela aprendeu que é homossexualismo. Gente, pelo amor de Deus. Aprende a preconceito- separar. A preconceito televisão até linguístico, hoje essa- essa coisa com a palavra. A nomenclatura tem Tipo, que ser pelo amor de Deus, na tá risca. parecendo esses bolsominions que a gente fala, não sei o que lá, Pablo Vittar, e vem o Bolsonaro e fala, ô, Pablo Vittar. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Que apego é esse com aquela representação gráfica de uma letra? Que coisa idiota. Tipo, isso, pelo amor de Deus. se você tem, né, o conhecimento, tipo, use você, ensina as pessoas. Se você tá numa discussão com gente que vai ter o mesmo discurso que você, você pode usar. Tipo, não é pra você negar as nomenclaturas. É que é muito elitista você achar que uma pessoa, ela vai ter que entender todas as nomenclaturas possíveis, ela vai ter que entender de lugar de fala, ela vai ter que entender de homossexualidade, a diferença de homossexualidade, homossexualismo, travesti, transexual. É importante a gente ter isso? É importante. Mas primeiro pra dentro da militância, pra gente ensinar pras pessoas pra fora. Não pra você ficar jogando na cara delas que ela tá falando errado. Calma! A E pessoa, principalmente se a pessoa não estiver falando por mal, caralho. Exato. E se achar que merece fazer a coesão pra pessoa aprender, se ela tá disposta e tal, faz no privado, assim, sabe? Em público ninguém quer ser corrigido. E outra, se for fazer isso, é uma coisa que eu trabalhei muito tempo com isso, trabalhando diretamente com diversidade, falando abertamente sobre diversidade em diversos pontos de trabalho. E uma das coisas mais, assim, necessárias que eu aprendi é justamente isso, sabe? Se você quer passar alguma coisa, se você quer que a pessoa fique com a informação que você está passando, seja didático. A importância de ser didático e ter uma fala tranquila, sabe? Não agressiva, uma comunicação não agressiva, garante que a pessoa de fato entenda o que você tá querendo dizer, sem que ela fique naquela coisa do tipo, vai se fuder, não quero nem saber porque você foi grosso comigo, ou lacrou em cima de mim, sabe? E isso não precisa mesmo. Eu queria voltar, que eu realmente, essa parte eu não tinha preparado o texto. Mas é que você falou que quando você viu o Jean Willis ganhando, você falou, o Brasil tá mudando. e aí depois você falou, mal sabia eu que estaria essa merda. Assim, eu queria saber de vocês, independente do Biruliro, talquês, Tá ok? Tá ok. a impressão de vocês é que o mundo, o Brasil, tá andando pra frente ou que as coisas estão piorando real, assim? Eu, assim, dando a minha opinião, que isso eu já falei quando o Dória ganhou aqui em São Paulo para prefeito. Pra minha realidade de pessoa privilegiada que mora no centro expandido de São Paulo, que tem um emprego ok, que paga um salário ok, que eu consigo ter vários privilégios que muita gente não tem, no meu cotidiano dia a dia não muda nada. Eu tenho essa impressão, entendeu? Mas porque assim, na não minha só bolha, falando- na minha bolha, no universo onde eu vivo, não muda nada. Para fazer um exercício para ir além disso, eu vou ter que falando basicamente do Bolsonaro, da questão do Bolsonaro. Eu prefiro esperar ver como é que ele vai se portar, como é que vai ser, pra ver, porque eu tô sentindo mesmo que não vai mudar muita coisa não, sabe, gente? Assim, vai ter coisas que vão ser usadas como cortina de fumaça pra esconder determinadas coisas, e as questões de LGBTs vão ser sempre a maior cortina de fumaça. A gente vai ficar se estressando semanas com gente falando que as transexuais, por exemplo, coisa que o Trump fez lá nos Estados Unidos muito recentemente, que foi revogar os direitos das transexuais. Sendo que ele estava tentando aprovar a construção do muro, entendeu? E ele estava usando a questão dos transexuais como cortina de fumaça. Então acho que a gente vai ter muita coisa nessa questão. Sobre se eu acho que tá dando eu acho que não, porque a gente tem... Acho que não, o quê? Que não tá piorando? Não tá piorando. Eu acho que tem melhoras e tem pioras, entendeu? Assim, eu acho melhoras é quando a gente consegue, por exemplo, andar na Paulista no sábado. Eu moro em São Paulo há 10 anos. Quando me mudei pra cá, eu via um ou dois casais gays, assim, que eu não via casais gays andando em Recife. Por exemplo, de mãos dadas, juntos, etc e tal. Eu não via isso acontecendo na minha cidade, na região onde eu morava, e eu vim pra cá, eu me choquei. Hoje você vai, fui recentemente
uma amiga de Natal veio me visitar. Veio pra São Paulo, foi andar pra lá e disse, nossa, é muita diversidade aqui na Paulista. A gente andou na Paulista e só tinha casal gay, famílias, etc., lésbicas, trans, todo mundo convivendo ali em harmonia. E a gente foi almoçar num shopping, ela pontuou isso também, que no shopping as pessoas estavam lá, não estavam se ligando, etc e tal. Então, a gente tem melhoras nesse sentido, de que as pessoas estão ganhando espaço. Eu acho muito difícil que esse espaço vai ser tirado, entendeu? Assim, e tirado sem uma reação. Não sei se vai ser uma reação de protesto na rua, essas coisas, mas talvez tenha uma reação da sociedade enquanto movimentos na imprensa, movimentos na internet, questões internacionais falando sobre isso, etc e tal, né? Mas é isso. Mas o que tem de ruim são os assassinatos que continuam. O país é o país que mais mata cada vez mais, né? A cada 19 horas, infelizmente. Um dos países que mais mata LGBTs, o país que mais mata transexuais, isso é comprovadíssimo também. Tem relatos, por exemplo, de drags do RuPaul que são chamadas pra vir pro Brasil fazer show e não querem vir porque tem medo de serem assassinadas, entendeu? Assim, e falam abertamente que tem medo de serem assassinadas. Os contratantes já falaram isso pra mim algumas vezes, entendeu? Então, isso é um exemplo, sabe? Eu fui mais, assim, fazendo uma comparação meio tosca. Claro que eu não fiquei muito tempo no lugar pra saber, pra viver isso e pra ver mesmo. Eu tava ando por São Paulo inteira, vou muito na Paulista, eu vejo as pessoas, os casais LGBTs andando na rua, trans, você sozinho mesmo, etc e tal. E eu tava em Buenos Aires esses dias agora, eu não vi quase nenhum LGBT na rua, entendeu? Assim, casais LGBTs eu não vi nenhum. Entendeu? Não sei se é porque eu não tava reparando muito nas pessoas. Não, talvez, pode ter sido. Mas eu andei em vários outros lugares, eu conversei com algumas pessoas que moram lá, e as pessoas dizem, as pessoas ficam mais em guetos, né, em locais específicos. E eu disse, pode ser, né, talvez seja isso, eu não tenha ido nos guetos. E é isso, mas eu acho que é uma construção do espectro mesmo, né? Como é que vai ser? Não sei se tá vendo. Eu tive a mesma percepção agora, na mesma época que o Laro viajou, eu também viajei, eu fui pra Natal, e eu tive a mesma percepção, e pra mim foi um pouco triste, assim, ver que no espaço que eu tava, pelo menos, tudo bem que eu não passei grandes tempos lá, foi nem 48 horas direito. Eu também não vi a representatividade, assim, LGBT, e eu utilizei aplicativo, né, pra tô em outro estado, vamos ver o que vai ser. E a quantidade de caras que eu vi que eram extremamente discretos ou sigilosos e tudo mais, e faziam questão de pontuar o sigilo, ou até mesmo a própria normatividade, sabe, do tipo de não querer afeminados, não querer nada, isso me deixou um pouco chateado, sabe, do tipo de ver que a gente tem uma noção da bolha paulistana que aborda diversos pontos de diversidade, né, do meio LGBT, mas nos mais diferentes estados eu acho que a coisa não procede tanto assim. E eu acho que, sinceramente, para melhorar, precisa piorar para melhorar de novo, sabe? Eu acho que é um processo que sempre vem disso, sabe? Ao meu ver, é sempre isso. Acontece uma coisa boa, mas acontece uma coisa muito ruim para dar liberdade pra uma coisa boa. E sendo, né, um homem negro, visivelmente negro em sociedade, né, não corro o risco de ter passabilidade branca em momento algum, eu tô acostumado a resistir e viver o tempo todo, sabe? Então, pra mim, ter que fazer isso mais uma vez, numa situação agora, não faz muita diferença, porque é basicamente a vida inteira fazendo isso. Vídeo do Join the Fun, né? Qual? Quem que era o entrevistador? Não lembro. Mas é uma menina, quando o Trump ganhou, também não sei quem é a menina, gente. Mas depois digitou Join the Fun no YouTube, daí é uma entrevista. Aí, como é que você tá achando? Você vem aqui dar uma mensagem positiva. Ela fala, gente, a mensagem que eu tenho pra vocês é Join the Fun. Uma menina negra falando, tudo isso que vocês estão preocupados vai acontecer, eu vivo há 20 anos! Exatamente, foi o que a Linda Quebrada falou. Aí ela ainda faz uma coisinha assim com a mão, Join the Fun! E tem falando em série, tem um discurso muito lindo e maravilhoso. E só de lembrar, eu tô arrepiada, do Blackish, que a gente nunca espera que vai sair uma coisa, né, tão séria. Que é uma série incrível, vocês deveriam assistir. Que ele fala exatamente sobre isso, só que de uma maneira menos irônica do que essa menina. Foi o que a Linda Quebrada falou, né, quando
A linha Mel, né? A linha Mel e várias outras mulheres trans e negras e periféricas falaram que... Gente, isso que vocês estão vendo agora é o que eu passo todo dia desde que eu nasci. É o que eu vejo todo dia desde que eu nasci. Na periferia, nas minhas amigas trans. Então, assim... Vocês vão o quê? Chorar, se matar ou vocês se juntam com a gente? São essas as opções. Tipo, protejam as pessoas que vocês amam, sabe? E da parte de, assim... Sobre achar que se melhorou, se piorou, eu sou uma pessoa muito pessimista em relação ao mundo. Eu não acho que o mundo... Eu não acho que eu vou ver um mundo... Não, e nem vou tão longe de falar o mundo que eu espero ver, porque o mundo que eu espero ver é a grande utopia, né? É o grande, sei lá... Pássaros voando e entrando na minha janela cantando músicas da Cinderela, sabe? Essas coisas assim. Mas... Inferno. Mas... Eu me não lembrei tenho... do panfleto dos Mormons, né? Que tá lá Jesus com um tigre. Um assim. tigre, No céu dos Mormons tem Jesus com um tigre. O que eu não espero ver grandes mudanças, não, em vida, assim. Talvez... a gente já tem visto, mas a sensação que eu tenho todos os dias que a gente abre e que, por exemplo, em 2016... um LGBT era morto a cada 26 horas. A gente tá em 2018, já caiu pra 19, sabe? Então, assim, a sensação que eu tenho é... a gente ganha aqui, mas a gente dá 2 passos pra trás aqui. Mas o que eu queria saber, assim, era muito pensando também... A gente falou, por exemplo, queer as a folk, Sim, muitos então, problemas. Aí a gente fala, chegar... mas naquela época, 20 anos atrás, e não sei o que, lá. Hoje em dia, a gente reconhece que houve uma evolução. Você acha que daqui 20 anos a gente vai estar falando... Lembra naquela época... tinha um beijo no cinema, um beijo gay no cinema. Que saudades. Ou a gente fala, nossa, lembra quando tinha um beijo do Fred Mercury no cinema e a gente achava que era tudo? Sim, não, eu acho que vai ser essa a opção. A segunda. Eu acho que vai ser a segunda opção. Eu acho que em representatividade a gente tá crescendo sim. Inclusive era isso que eu ia falar. Eu ia falar que, tipo assim, se você pegar desses passos que a gente dá pra frente, um desses passos são as representatividades nas mídias e enfim, entretenimento no geral. Eu acho que a gente cresceu sim. Tipo, é inegável, né? Não tem o que achar. Hoje em dia a gente tem coisas, a gente conquistou espaço na TV. A gente tem... Uma das maiores artistas do Brasil é uma drag queen, sabe? Que é, tipo, gender fuck total pra galera que tá aí. Ela tá sendo, tipo, em votação de mulher mais sexy do Brasil. Tá na frente de Paulo Oliveira. Então, tipo assim, é total ali gender fuck, sabe? Só uma coisa. Tem hétero batendo punheta pra Pablo Vittar. Exato. Mas isso já comentário. aconteceu, gente. Porque Roberta Close era isso também. Sim, Não, também. sim, mas eu tô falando Roberta que assim, a gente tá em outras proporções agora, a sabe? Roberta Close Era uma mulher trans. transexual, Sim, A Pablo Vittar ainda é um garoto. Um homem cis, gay, mas que performa como Que drag se queen. você parar pra pensar na cabeça do homem hétero do Brasil é a mesma coisa. Eles não sabem diferenciar. Eles até A diferenciam. Pablo Vittar é uma coisa Mas de então, louco. ela é uma gender fuck, tipo, total, assim. As pessoas, elas vão entrar no Instagram da Pablo Vittar pra xingar ela vê, tipo, uma foto, ela tá de menina e outra ela tá de drag queen. Então, E tipo... eu falar uma coisa aqui, tipo, sem querer objetificar, mas já objetificando. A bunda da Pablo Vittar é unissex, assim. Não tem um ser humano que não ache aquilo maravilhoso. Patrimônio Homem, nacional mulher, agora. Fluide, assexuado. É uma coisa linda Sim. de se olhar. E nessa questão de representatividade, eu acho que a gente só tende a melhorar mesmo, assim. Eu espero, né? Até, assim, no nível Brasil, você acha que não vai rolar nenhum tipo de autocensura ou censura mesmo? Eu acho que não tem mais espaço pra isso. Eu falei exatamente o que eu ia falar. eu falei que eu sou pessimista, mas agora na minha visão otimista da situação, eu acho que na mídia, no entretenimento, não tem mais espaço pra isso. Não dá mais. O que vai acontecer, talvez, é do lado de cá, sabe? Da gente na vida comum, no dia a dia. Eu acho que vai continuar essa exaltação de diversidade no programa da Fátima Bernardes, que vai ter casal se beijando na novela das 6. Fernanda e assim, Lima sendo cancelada toda a temporada e voltando. Nossa, vai e ser aí, a beleza na Globo vai continuar, mas aqui no dia a dia, talvez, a gente tenha que passar por uns... Igual o Caco falou, da piora pra chegar na melhora, sabe? Porque, na verdade, todos os movimentos sociais, eles são assim. A gente vê um momento de explosão, onde, tipo, confronto total, que é isso que tá acontecendo, que a gente apareceu, os homofóbicos, os racistas, os machistas, os babacas, todos apareceram também. Porque enquanto a gente tava aqui escondidinho, eles não tinham motivo, né, pra reivindicar o espaço deles, né? O espaço que eles achavam que eram só deles.
E aí agora eu acho que nesse momento de militância, de revolução e tal, furacão, a gente tá no olho do furacão. Então é isso, eu acho que... Eu acho que a gente tem que aguentar 4 anos, essa é a verdade, porque eu não enxergo como esse governo vá fazer alguma coisa boa em qualquer sentido, porque eu não acho que ele seja preparado para isso. Então, as pessoas que votaram e que apoiam, eu acho que elas vão enxergar a merda que fizeram, e aí a gente vai ter que ficar 4 anos para aí, assim, se pá, a gente elege um governo de esquerda nas próximas eleições. Lembrando que assim, não precisa ser de esquerda, né, gente? Não, só. Assim, Não, mas... A No gente mínimo, quer que no todo mínimo, mundo aqui no acorda No mínimo um com- centrão. Não, gente, pode ser No um mínimo um governo de- PSDB. No Por mínimo que exemplo, respeite as liberdades isso, individuais. isso. Exato. O que amigos argentinos me disseram que apesar do Macri ser de direita, dele estar inclusive ferrando e da gente estar podendo usar ele como bode expiatório, falando, olha, a direita faz merda, olha, não sei o que e tal. É um cara que tende a respeitar. As liberdades ele individuais, abriu o negócio do... deu a carta branca pra fazerem a votação do aborto, que acabou pelo Senado caindo e tudo mais, mas tipo... A gente tem que lembrar que acima de opções econômicas de um governo existe, né, Direito de prezar esquerda, pela isso vida, tudo. pelos direitos humanos, pelas liberdades individuais e tudo mais. Sim. Eu acho que assim, a gente tem feito tantos avanços sociais e culturais dentro da nossa estrutura, né? Do, tipo, se for para pensar, por exemplo, quando a gente estava no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, ainda tinha muito tabu do GLS, né? Do tipo, ainda era uma questão muito guetificada em diversos aspectos, porque as pessoas, né, o gay, ele era muito estigmatizado, a lésbica era muito estigmatizada, e a gente tinha muitas discussões que corriam em cima disso. Pra gente estar hoje em dia, em 2018, discutindo gênero, sabe? Discutindo gênero desde a, tipo, da mais nova idade, sabe? Quando a gente fala sobre imposição de gênero, sobre transexualidade, sobre diversos pontos. Pra gente estar falando isso em 2018 abertamente e hoje em dia, né, não é mais contestada de forma tão absurda a homossexualidade, sabe? Hoje em dia as pessoas estão contestando a transexualidade, vendo problemáticas na transexualidade e discutindo muito mais isso com mais fervor. De gênero, né? Tipo, o avanço que tá rolando socialmente falando pra comunidade LGBT, eu acho que é um avanço que não tem como retroceder a ponto da gente voltar a estaca zero, sabe? Acho que assim, a gente pode dar alguns pequenos passos pra trás. Sim, isso vai acontecer. Políticas públicas, interesses, loucura, enfim. Mas eu acho que a tendência é que a gente continue evoluindo e continue crescendo cada vez mais. Só que, lógico que a gente vai ter que desviar de uma cagada aqui e ali, sabe? Isso eu acho que assim, se a gente... Principalmente, novamente, vamos lá ser racista reverso. Se gays brancas achavam que realmente o mundo era muito fácil e que as coisas iam ser muito simples, lê do engano, não é. Não é tão fácil, não é tão simples. Acho que a gente vai continuar tendo que lutar, vai continuar tendo que bater de frente, vai ter que continuar impondo o que a gente acredita, o que a gente sente, o que a gente vive, pra poder fazer a sociedade melhorar. Mas isso, cara, é consequência, sabe? Tipo, já faz parte da nossa sociedade faz muito tempo. Faz parte. É a nossa parte, fazer a nossa parte também é não desaparecer, não sumir, não se esconder e continuar vivendo. Assim, as pessoas que conseguem fazer isso, né? Que elas têm, tipo, a condição de fazer isso desde seus privilégios emocionais, seus privilégios sociais também, tipo, de se manter na luta e aparecendo, e enfim, né? Tipo, a gente não pode deixar, tipo, esse medo que se causou tomar conta e se esconder pra galera lá fora tomar as rédeas das coisas, né? Porque é assim que a gente... O negócio é o seguinte, gente, a tendência não é virar Handmaid's Tale, né? Então. A tendência assim, não é essa. Não é que eu acho que vai virar Handmaid's Tale, só que uma parte de mim se preocupa da gente estar levando tudo muito vamos aí e tal. Quando vê, tipo, nossa, a gente deveria ter, sei lá, tocado puteiro antes, sabe? Quando dava tempo. Mas enfim, né? Aquele clichê do mundo publicitário. Tô trazendo aqui essa provocação. A provocação, a famosa Vou deixar aqui essa provocação. provocação e Mas tal. eu acho que o lance de tocar o puteiro, pra gente, por exemplo, nos momentos onde a gente precisa tocar o puteiro, que são passeatas e tudo mais, eu acho que assim, tá rolando, ainda que muito tímida, tá rolando. E eu acho que deveria, de fato, ter muito mais. Eu acho que se a gente saísse mais pras ruas e se manifestasse mais,
a probabilidade de muita coisa que é passada não ser passada já teria acontecido faz muito tempo. Mas sabe o que é isso? Isso é uma questão cultural também. Como a imprensa vende que é arruaceiro, etc. e tal, as pessoas compram isso. Tem uma parcela muito grande da população que ela é educada pela TV, pelo jornal, pelo rádio, entendeu? Então, acho que não mais, né? Mas tem muita gente... Não, ainda gente tem, que Mas eu ainda acho tem. que ainda é. A gente achava ingenuamente. Mas, não. A gente achava ingenuamente que quando a TV perdesse poder, as coisas iam melhorar. Só que na verdade as coisas pioraram, porque a descentralização da informação. Mas gente eu não não sei estava se- preparado para ela. Eu acho que uma hora a gente vai se preparar. Mas a gente não era capaz de prever isso que aconteceu nessas eleições. sobre fake news, Não, eu tô... sobre- mas deixa... A só gente colocando esqueceu que quando a parâmetro. gente dizia que o todo poder era pro povo, a gente esqueceu que o povo era muito. E Ignorante. tem muita gente. Não, muita gente, que tem muita gente com más intenções. Mas assim, se você levar em consideração a quantidade de pessoas que votou porcentualmente, né? 39% votaram no Bolsonaro, 34, 36, 30 e poucos por cento, era 29%, não lembro agora, votaram no Haddad, e uma outra parcela gigantesca, mais de 40% das pessoas não foram votar. Entendeu? E por que essas pessoas não foram votar? Porque elas estão apáticas, porque elas acham que o voto não muda nada, porque a política é desacreditada o tempo inteiro, o dia inteiro, o momento inteiro. A falta de representação política, né? A falta de representatividade. São 1000 coisas que são colocadas ali, e essa construção cultural de desacreditar da política, de tudo isso, de todo o universo, não só da política. Acho que é política mesmo porque é tudo, né? Constrói isso. Isso é uma construção que foi feita pela televisão, pela imprensa no geral, pela nossa cultura no geral. Não deixa isso pra lá, vamos seguir, etc e tal. Faz sozinho. Ainda tem essa história da meritocracia. Faça você mesmo, não espere o governo te ajudar, etc e tal. Não pense em crise, Que trabalhe. tem que estar ganhando força nos últimos tempos. Isso tudo constrói, né? Para as pessoas não saírem nas ruas, para as pessoas ficarem apáticas em casa e dizer, tá, eu não vou agora, mas meu amigo que tá ali vai. Aí o amigo também não vai porque pensou que você ia. E não vai também porque não se sente representado. Não vai mudar nada, meu voto não muda nada. E na verdade muda. A gente na rua, a gente fazendo qualquer tipo de manifestação popular é o que muda de fato as coisas, entendeu? E também ir falando sobre, se Sim, posicionando. eu lembro de um amigo meu, Jorai, que ele mora na Alemanha, e uma vez ele veio aqui no Brasil visitar a gente, etc e tal. Aí ele ficou falando que ele tinha comprado um chip da TIM, ele veio da Alemanha pra cá, isso já faz uns 8 anos. Ele tinha comprado um chip da TIM e o chip não funcionava. Nos lugares onde ele ia, não funcionava. Ele dizia, por que vocês continuam com essa operadora rola no Brasil? Se fosse na Alemanha, todo mundo teria feito um abaixo-assinado e ninguém usaria mais e a empresa faliria. E aqui a empresa continua ganhando milhões. Eu disse, pois é. É uma questão cultural, né? Ninguém chega à Alemanha também, né? Pra se chegar na consciência política daAlemanha de hoje, eles passaram pelo nazismo. Será que a gente tá precisando passar pelo nazismo pra chegar na Mas é igual consciência os política? protestos que estão acontecendo na Será que França. precisa fazer um nazismo aqui no exatamente. celular pegar? Os protestos da França, gente. Os caras eles tiraram o asfalto da rua. Tá Sim. ligado? Eles estão colocando guilhotina pela cidade. Mas aqui Estão o jogando caminhão de MST queima, estrume queima os pneus e as pessoas acham que é badeireiro, manda a polícia ir lá, entendeu? Aí fala assim, na Europa não tem isso. Vai na Europa, meu anjo. Tem sim. Mas agora eu tô preocupadinho com a França, aqueles assim, né? Vou ligar pra França quando acabar aqui, que eu tô White preocupado. people problems, Macron. estou preocupadinho com a França. Não, Não mas dá assim, problema. real, assim, vamos ficar assim de olho na França, porque a França tá começando um joguinho que levou a gente pro Bolsonaro. Então, assim... Mas é vamos ficar de uma olho, porque onda isso mundial, eu não, acho. Não, mas a onda mundial... Acho que é o de Canadá vai ser o único que vai ser, que a não onda vai ser atingido. A onda mundial é de conservadorismo, isso eu reconheço. Mas, assim, o passo a passo... O primeiro a gente diz que a classe política é um problema. Depois, até chegar no... O preço do tomate subiu porque existe viado no mundo. Que é essa relação que tá acontecendo na cabeça das pessoas praticamente, sabe? Sim. É um caminho a se percorrer. E eu Eu acho nem que como agora tomate direito. que a gente já tipo, zerou esse jogo da desgraça, a gente pode olhar pra outros países e ver se isso vai acontecer lá também, porque
Se a gente tiver aqui daqui a 40 anos, a gente precisa ser umas bichas sábias, sabe? Que falem pro jovem, Pra passar, pelo amor de Deus. aumentou 20% esse ônibus, você não me sai na rua, porque vai dar merda. Você guarda essa bandeira do Brasil aí, que isso daí só vai atrair desgraça pra você. Gente, a gente tá batendo 1h40, E a gente 1h40. virou política. É. 3.0. Mas eu acho que nada representa Não, melhor é os lógico. países. Tudo que é qualquer conversa política. virar política. Não, o que eu ia falar agora, pra gente só voltar pro assunto antes da dica das POCs, é propor um exercício. Ok, é bem professora, né? Vou propor um exercício. Uma provocação. Não, uma provocação. Não, eu quero que a gente tente citar aqui, porque eu acho que as representações LGBTs de séries atuais, sei lá, que a gente não tenha citado ainda, só para as pessoas terem conhecimento de onde procurarem. Tipo, você consegue nomear 4, Mário? Um L, um G, um B e um T, hein? Ai, meu Deus. Brincadeira, do céu. não precisa ser assim. Mas uns 4, vai, de séries atuais, filmes atuais, que a gente ainda não tenha citado. Bom, minha esposa a gente já falou, né? Bom, bissexual tem a Ilana Wexler em Broad City. Aliás, Broad City é uma série que eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu tava pensando em indicar ela no final, mas, bom, vou falar agora. De nada. Você que apresentou pra ele? Foi. Ah, é incrível, O Broad Caco City. tem 50% dessa indicação. Foi o Caco e outra amiga. Mas obrigado, amiga. E eu acho que, além disso, Broad City tem a representação de amizade que eu nunca vi em outra série, sabe? Me inspira muito, assim. Dá até um pouco de inveja, assim. Eu amo aquelas duas demais. E a Ilana Wexler é uma personagem bissexual, então eu acho que poderia representar mulheres bi, assim como a Piper. É mais comum a gente ver mulher, né, bissexual do que na série. Tem isso mesmo. Que é bem aceito. O apagamento do homem bissexual é absurdo. Né? É porque mulher bissexual é visto como fetiche também, né? Sim. E porque a mulher bissexual geralmente Porque, tipo assim, se é ela vai ser lésbica, uma você não tem caminhoneira, chance. né? Mas se você é bissexual, você tem chance de pegar ela, a outra menina e juntos, assim, né? E as mulheres bissexuais, geralmente, elas não são, tipo, masculinas. Elas não, uma bissexual numa série nunca vai ser uma caminhoneira, sabe? Nunca vai ser a Big Boo. Vai ser a Piper. Vai ser a menina que ainda é uma mulherzinha. Tá, eu vou baixar isso aqui pra 1 só, porque pra gente ir mais rápido. Vai, você já falou 1, vai, Hilário. Tem que ser atual? Ah, não precisa ser atual, só para as pessoas procurarem. Ah, tá. Eu vou citar a Ellen, por causa da Ellen, que ela tinha a série Ellen, né? Ellen DeGeneres mesmo. Pra quem não sabe, ela fazia séries. Ela tinha uma série nos anos 90 que foi a primeira. Ela foi a primeira pessoa que tinha uma série no horário nobre a sair do armário na série. Assumir publicamente nos Estados Unidos, isso foi uma revolução. E depois isso surgiu Will and Grace, vieram outros seriados que caminharam por ali, porque ela tinha realmente uma audiência, ela tinha uma audiência altíssima. Ela rivalizava na época com o Seinfeld, que era o programa mais assistido dos Estados Unidos, e com Friends também. Então, eu acho a Ellen bem importante, gosto bastante. Eu fiz essa dinâmica pra eu citar a menção rosa de How to Get Away with Murder. É uma chuva de representatividade essa série, é muito boa. Tem isso que a gente falou dos casais gays e bi. A própria Annalise é bi. Hã? O Connor? Não tô achando, não tô falando que ele é um herói, não. Ele é um ser humano e cai naquilo que a gente falou, tipo, do casal gay tá lá não pra fazer filler de representatividade, mas ele tá lá pra fazer parte da história mesmo, sabe? Sim, sim. A história dele é contada ali, tipo, de uma forma que não é o clichê homossexual LGBT. Sim. E, assim, o tanto de representatividade que tem é, tipo, a Annalise é bi, aí tem a namorada da Annalise, que eu não sei se é bi, não fala, mas... Casais, pessoas bis aparecem em todos os momentos, tipo, nessa última temporada tem a Tiga, que ela é uma mulher negra também, que ela é, tipo, badass também, e ela também é bissexual. Então, tipo, shout out to Shonda Rhimes, que é a dona do caralho todo. E La Casa de las Flores também. Ai, eu amo! Eu amo. Que, assim, é muito ruim, mas é muito bom. Ai, tem não é nada, tudo. uma delícia. É Novela uma delícia. mexicana da É porra. entretenimento, assim. No México estão chamando de lá telenovela de los millennials. Ai, papai. Eu amo. Ouvi de comunidade Maria. Mas tem Saudade, todos
as representatividades, todas as problemáticas, Todos. Aliás, Tem tudo é plot. Julian é um que deveria, tipo, ser empurrado aqui da janela. Ai, porque sim. Nossa, pelo amor de Deus. Foca Chato. errada. Que passa, Julia? A minha tem uma série que, tipo, pra quem gosta dessa dinâmica Friends de 3 amigos homens, 3 amigos mulheres, tem uma série chamada Happy Ending. E na Happy Ending tem o personagem... Esqueci o nome dele agora, o personagem. Mas o personagem que seria a equivalência do Joey, né? Ou do Barney, como vocês preferirem. Ele é gay. O que, inclusive, no roteiro original de Friends era pro Joey ser gay. Mas, enfim... o personagem, ele é gay. O Max chama, lembrei. E o Max é gay e ele é totalmente fora do estereótipo gay padrão tradicional. Tipo, ele é gay, meio urso, gordinho e tal. Mas tem ainda a questão, né, de hipersexualizado, transando direto e sem relacionamentos fixos. Mas é uma série pra alívio cômico que eu acho que vale a pena. Quem tá assistindo bravamente como eu ainda... Grey's Anatomy, a 15ª temporada, tá com um casal LGBT. Não por falta de um só, tem muitas menções a casais LGBTs nas últimas temporadas, né? Infelizmente, Kelly Torres saiu, né? A melhor personagem, mas ainda tem. E... o que mais? Acho que é só. Eu vou indicar um desenho, já que ninguém falou desenho. Tem um desenho da Cartoon que chama The Loud House, que é a história de um menininho de 11 anos, e ele tem 10 irmãs, e cada irmã tem uma personalidade. E os produtores da série, eles se preocupam muito com representatividade, e até virou notícia uma época que eles trataram um casal gay com muita naturalidade, que é simplesmente, tipo, um amiguinho foi passar a noite na casa do personagem principal, e os 2 pais foram levar ele na casa. E só isso, sabe? Não tem uma história por trás. Ele é simplesmente o filho de 2 homens, sabe? E isso é muito legal. Tipo, tem também casais lésbicos. Tem muita representatividade, tanto gorda quanto negra. E eles se preocupam muito com isso. Pelo amor de Deus. Hora de Aventura, que tem a Princesa Juba, lógico. E Steven Universe, que teve o primeiro casamento lésbico em desenho animado, que eu acho que é importantíssimo a gente frisar aqui. E, inclusive, o próprio Steven Universe, do começo ao fim, ele é uma viadagem maravilhosa que todo mundo merece assistir. Porque, assim, é bem foda ver isso num desenho. Então é isso, consumam conteúdo LGBT. She-Ra. Sim. Tá, agora vamos pras dicas das POCs. Não, mas vamos eu lá. acho só que esse recado que você tava dando, ele é muito importante. Enalteçam todas Os as conteúdos narrativas que LGBTs, envolvem. isso. E não só na série, TV, mas teatro, exposição. Podcast. Eu fui naquela exposição que YouTube. museus. Isso, vamos nem falar. queria ir, mas tipo, a gente tem que ir, a gente tem que mostrar pra esses conservadores que tem muito público que ser não conservador, que ser liberal no sentido de pensamento, dá dinheiro sim também. Isso é importante mostrar. Nosso Música, dinheiro é série, nosso teatro, rolê, tudo. Bora. Podcasts. Vamos pra dica das POCs. Quem quer começar? Pode ser você. Eu não sei o que eu falo. Não vale citar Madonna. Não ia citar A gente deu Madonna. tanta dica, tem que Eu chamar vou- dicas das POGs esse episódio. Não, a dica que eu vou dar é o novo CD do Baco Exu do Blues. Que... Roubou minha dica. Desculpa, amigo. É que eu tô obcecado por esse CD desde que ele saiu. Eu não consigo parar de ouvir ele. Ele é incrível. Ele é, assim, de uma produção impecável. Acho que ninguém no Brasil tá fazendo música como o Baco Exu do Blues. E vale, assim, cada minuto escutado desse ícone isento de imperfeições. Achei uma coisa isenta de imperfeições, é o novo CD do Baco Exu do Blues, que se chama Bluesman. E é isso, gente. Assim, eu vou deixar essa única dica como meu cristal lapidado de dicas. Me incomoda algumas coisinhas sobre a relação que ele fala com as mulheres em alguns momentos. Me incomoda sim. Acho que, né, se você tem um nível de desconstrução um pouquinho alto em alguns aspectos, vai incomodar também. No entanto, a narrativa de um homem preto de Salvador falando de música na cena do rap, sendo um homem gordo e caralho a quatro, acho que isso tudo também conta na hora de ouvir o Baco. E traz... Não, e assim, várias referências de arte, assim, é um negócio, tipo, muito polido, sabe? É muito incrível, é muito bem
pensado. Tipo, o CD, quando ele acaba, se você ouvir ele em looping, quando ele acaba, ele vai pra música número 1, ele parece que ele recomeça. Então, tipo, ele é meio que infinito, assim. É muito bom mesmo, assim. A Beyoncé mandou um stories pro Baco do Blues, tá bom? A Beyoncé não segue ninguém no Instagram. E ela mandou um stories pro o que tava escrito naquele stories, eu não sei. Ele só tirou o print da notificaçãozinha... Da notificação, não, da caixa de entrada com a Beyoncé, com o selinho de verificado. E o comecinho da mensagem que era um H e um E. O que pode ser, gente? Eu quero saber. Hey. Inclusive, tinha uma DM da Georgia Smith também. Sim, então assim, vocês podem perceber que... Excelência, né? Esse disco é uma excelência. Tem coisa boa por aí, hein? Vai, quem é o próximo? Sou eu? Pode. Vai. Eu vou falar Eu gosto muito de assistir desenho. E tem um desenho que é um ótimo passatempo novo da Netflix, chama Cupcake and Dino, Serviços Gerais. Aliás, peraí, beijo para Cristiano Parentoni, estava envolvido na produção de Cupcake and Dino, continua. Eu assisti inteiro de uma vez, eu achei muito fofinho, parece muito com Hora de Aventura e é um ótimo passatempo. E metade da produção é BR, então eu não sei isso também. Vai, próximo. Hilário, vai. Eu vou dar umas dicas. Eu tô revisitando muitos clássicos da minha vida, assim. Então, duas coisas que eu assisti esses últimos dias. A primeira foi The Shining, o Iluminado, do Stanley Kubrick. O Iluminado. É que o José ia falar... Ele ama o livro, não gosta do filme. Você não gosta do filme? Porque o livro é bem legal. O livro, o Stephen King odeia o filme, né? Tô sabendo. Eu fui rever porque eu assisti aquele Jogador Número 1, o filme Teen que tem aí. Uhum. E aí tem muita referência pop no filme inteiro do Jogador Número 1. E aí uma das referências mais fortes é do Iluminado, porque uma parte do filme se passa dentro do Iluminado. E aí eu disse, nossa, eu vou ter que reassistir pra pegar outras coisas. Então, reassistir... eu não sabia disso. Com outras... Passa no Iluminado? Passa, porque ele... Eu vou dar um spoiler mega gigantesco aqui. Não, me conta no off depois. Tá. Beleza, o nome desse episódio precisa ser spoiler também. E aí eu fui rever o Iluminado pra assistir, justamente pra tentar me lembrar das coisas, porque faz muitos anos que eu tinha visto. Então, é bem bacana. E tem um outro filme que é um filme francês que eu amo, que é com Garrel, com o Louis Garrel, que é o La Chanson d'Amour, que é as canções do amor. É muito maravilhoso. Eu lembro que eu assisti ele a primeira vez no Noitão do Belas Artes aqui em São Paulo. Numa madrugada que eles faziam virar a noite, assim, que você ficava a noite inteira assistindo cinema. E aí eu lembro que eu assisti, esse filme 2h da manhã, eu fiquei assim, gritando no cinema quando acabou, porque ele é bem fofinho, bem legal. E eu amo esse filme, e eu fui rever porque eu vi o Ezra Miller, que tirou a foto na Playboy de coelhinha. Aí eu vi ele, eu disse, nossa, ele me lembra o Louis Garrel. Aí eu disse, nossa, Canções do Amor. Eu fui assistir Canções do Amor de novo, e continua tão bom quanto da primeira vez que eu assisti. Então, minhas duas dicas são essas, tá? Mas essa Poquezinha merece parabéns, assim, porque ela tá melhor na vida real do que no filme. Sim. Nossa, mas ele me dá uma preguiça tão grande. Real. Mas eu acho que, assim, sei lá, cara, enaltecendo Pox aí. Não, sempre. Eu acho que, cara, o que ele foi na pré-estreia, que ele foi, tipo, parecendo um boneco da Michelin, assim, sabe? Depois só passa pra fucking Playboy. Tipo, parabéns. Ezra Miller, esse nome difícil de falar. Sim. A minha referência agora é de uma meio que uma entrevista / mini documentário da Vice, que chama Elipa LGBT, que é falando um pouco da cena queer dentro das periferias brasileiras, principalmente dentro do Elipa. Pra quem conhece o Novinha, Quero Te Ver Bem Contente, quando ele fala do Elipa, é um bairro daqui de São Paulo, e ele tem uma cena gigantesca de funk, principalmente agora, né, como tá sendo mostrado pela Vice, tem uma fluxo, cena... Né? São os fluxos, né? Tem uma cena LGBT crescendo muito forte no Elipa, né, em parceria com várias outras festas. Isso também começou a ser mais expandido, que eu acho que vale a pena a menção. E como o Fih mencionou também, do Baco Blues tem a versão de filme, né, meio filme do Bluesman, que apresenta o álbum do Baco. E acho que, novamente, é sempre bom
frisar como boas referências, né, pra se assistir, pra passar tempo, qualquer coisa do gênero, é Razão do Meu Afeto, com a Jennifer Aniston e o Paul Rudd. Eu acho que é um filme muito, muito legal de perder tempo assistindo. Vai, Mário. Pensei agora em duas aqui, que são duas séries que não têm a temática LGBTs, mas que são duas séries muito pequenininhas que merecem uma atenção. A primeira é Master of None, da Netflix, tem 2 temporadas. Uma personagem é lésbica, mas ela é a história basicamente do Dev, que é o Aziz Ansari. Quem assistiu Parks and Recreation conhece. Ela é muito assim... Ela é uma narrativa bonita da vida de um millennial, descobrindo os percalços dessa fase da idade, meio que a gente não é nem muito... a gente não é nem adolescente, a gente não é nem velho, a gente não é nem um adulto exatamente, a gente tá começando a ser adulto agora e tal. E daí questões de amizade, de relacionamento e tudo mais. E é uma série, é uma narrativa bonita esteticamente mesmo. Especialmente a segunda temporada, assim. Ela é muito ousada, ela tem um valor de produção muito maravilhoso, assim. Eu considero isso uma obra-prima, assim. Acho que todo mundo merecia dar uma chance. Tipo Sandy, jovem pra ser velho e velha pra ser jovem. É importante frisar que é muito foda mesmo. E a outra é da HBO, pra falar da concorrência também, pra não dizer que eu tô aqui fazendo mexendo na Netflix. Mas chama The Comeback. Não sei se alguém aqui já viu, mas ela é uma série com a Julia Roberts. Não. Com a Lisa Kudrow. Com a Lisa Kudrow. Ah, tá, o The Comeback. É que tem um Homecoming, não é? Homecoming. Eu que assisti com a Julia Homecoming, Roberts. inclusive. Acho que você deu como dica. Eu já dei como dica nos programas e eu assisti recentemente, porque quando eu dei a dica não tinha estreado ainda. Eu tinha assistido um piloto, porque tinha vazado o piloto, vazado, né, aspas. E aí eu assisti o piloto, eu tinha achado legal, e agora eu assisti, eu continuo com a Perdão. Esse é com a Phoebe, né? Esse é com a Phoebe, exato. E ela é uma série muito bizarra, assim, porque ela tem 2 temporadas, uma gravada em 2005 e uma gravada em 2014. Só isso que a série tem. Nossa, um gap gigantesco. É um gap gigantesco, só que esse gap faz completo sentido pra série. A série conta a história de uma atriz de sitcom famosa nos anos 90 que tá tentando voltar. Em 2005 era a época do boom dos reality shows. Então, coisas roteirizadas estavam perdendo o glamour em Hollywood. Então ela tentou fazer um reality show sobre ela mesma, tentando voltar para uma sitcom. Então, a segunda temporada é o comeback do reality show que ela fez. Então, é o comeback do comeback. E ela é muito boa. Gente, a Lisa Kudrow é muito melhor, inclusive, do que a gente consegue enxergar em Friends. Ela é uma atriz do caralho. Tem uma cena dela cantando. As últimas 2 temporadas de House of Cards também, ela é bem boa. Aliás, ela faz um bico em diversos... A Grace and Frank. E Unbreakable Kimmy Schmidt. Sim, também. É ruim que ela só faz ponta. Nada que ela tenta fazer dela mesmo vira. Não sei o que acontece. Mas esse é completamente dela. A personagem chama Valerie Cherish. E, gente, deem uma chance, assim. Não é uma comédia pra você cair no chão de dar risada, mas, assim, quando você entra naquele mundo, né, quando você começa a achar que aquele reality show realmente existiu, você fica completamente apaixonado. Essa mulher é, assim, de cair o queixo. E eu queria aproveitar esse momento também. Normalmente eu indicaria Super Drags nesse momento, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar de Super Drags, aí as POC tudo. Tem gente que gostou, gente que não gostou. Mas queria pegar esse momento pra mandar um beijo pros 4 criadores de Super Drags, agora não lembro. O Fernando, o Anderson, o Paulo e o produtor Marcelo. Eu tenho muito orgulho de vocês, do que vocês fizeram, tá? Gente, é isso então. Falamos todos? Falamos. Siga Pocket de Cultura nas redes sociais, mande e-mail para pocketdecultura@gmail.com. E na Texas Pox, divulguem. Quando vocês estiverem ouvindo a gente, postem no story de vocês que a gente compartilha. Eu amei que o e-mail, agora que a gente citou, foi o mais harmonizado em vozes e em conjunto que a gente já fez. Foi. Quer girl band de sucesso? Little Mix aqui, meu amor. É isso, gente. Obrigado, Mário, pela participação. Obrigado a vocês. Adoramos. É isso. Beijo, gente. 2 horas de episódio. Hoje.